É que eu sou pesado, né, Foguinho? Eu uso droga, eu fico interditado judicialmente. Não consigo falar nem andar, fico lá travado. Mas é gostoso, hein, Foguinho? Quando você fica travado mesmo, todo mundo percebe que você tá louco. É gostoso, cara. Você fala, nossa, deu tudo certo, cara. O dinheiro que eu gastei foi certinho, fiquei do jeito que eu queria. Tem que sair com a intenção de cruzar, meter, chegar ao ferro, entendeu? Essa é a intenção. Nunca saí de casa pensando, ai, vou curtir uma música, tum lá do caralho. Eu sempre pensei, nossa, quem que eu vou comer hoje? Será que vai ser outra gorda? Porque era normal comer gorda, né? Que era as mais fáceis. Não tem boca não, tio. Eu saía já na intenção ruim de socar o pau. E outra, proteção só divina, viu? Só no pelo, só na carne, couro no couro, igual o índio. Só no pof, chegando o sarrafo. Que não, fi. Que era pedra 90 mesmo no cruzamento industrial. Já vou começar já. Já põe a capa do Batman aqui, já entra a bruxa no corpo e já vira aquele inferno, né? Aí é droga em cima de droga e é aquele caminhão de doença, né? Que não pode parar. Sozinho, porra! Eu vou usar droga, cheirar muita cocaína, porra! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos trazendo aí mais um programa para vocês, um programa muito importante. Nós estamos trazendo aí eu posso dizer até uma corrente masculinista aí, masculinista, eu sempre confundo, masculinista ou masculinista. Estamos trazendo mais uma corrente aí masculinista para vocês. Na época o pessoal reclamou que eu não comentei sobre esse movimento. Existe um movimento brasileiro. Não é de origem nada gringa, é 100% brasileiro. E é um movimento que já tem alguns anos que circunda aí. E tem muita coisa interessante pra gente comentar sobre o assunto. É um movimento aí que é bem underground, né? E eles têm algumas metas. É um pessoal muito engajado. É um pessoal que leva muito a sério aí a questão das finanças. A gente vai debater várias coisas importantes. E eu tô muito curioso para conhecer como é que quais que são as diretrizes aí desse movimento, o que eles pensam. Então eu consegui achar uma pessoa que entende muito do assunto e vai aí ensinar aí para mim, pros ouvintes aí, como é que funciona esse movimento. É uma corrente, não sei se eu acredito que é até uma corrente filosófica, e é pró-homem, e tem a ver com finanças, tem a ver com muitas coisas aí, e a gente vai trocar uma ideia. Hoje eu trago aí o Luke, lá da confraria JPBF. Fala, Luke. Oi, Hernani, tudo bem? Tranquilo, Luke. E aí, o que aconteceu aí que atrasou? O que foi? Não, na verdade eu tô fazendo alguns trabalhos que é online, né, digamos assim, remoto no caso, né? Onde eu faço algumas tarefas, mas não é nada, digamos assim, oficial, né? Eu faço mais uns trabalhos para um rapaz que eu conheço de forma remota, onde ele me dá uma ajuda de custo e tal. Agora não é nada formal, né? Não é nada. É freelance? Isso, seria um freelance. Ô, Luke, eu tenho muita coisa para conversar com você. Eu quero entender eu quero que você explique para mim, pros ouvintes, com muita calma aí. Sim. Vamos por partes, vamos bem do começo. Certo. O cara que nunca ouviu falar, o cara que tá te ouvindo aí, e tem muitos ouvintes aí que estão curiosos com esse assunto,
O que significa a sigla JPBF? Certo. Essa sigla significa letra por letra, né? J, jovem, P, pobre, B, beta e F, não, JPBF, né? Jovem, pobre, beta e o F seria o feio. Ou seja, jovem, pobre, beta e feio. Onde é um cara beta... fudido. Sim, digamos assim que o JPBF seja uma maneira assim mais sarcástica, mais ácida de se referir ao homem que a gente chama de homem comum. Ou seja, não é aquele homem que chama atenção por sua beleza, seu carisma ou seu poder financeiro, mas também não chega a ser um homem que está na sarjeta como um mendigo, né, um bêbado, aquela pessoa que mora na rua. Não chega a ser esse nível, mas é aquele cara que as mulheres chamam pejorativamente de comunzinho, normalzinho, certo? Ou seja, geralmente a gente pode fazer um contraponto. Geralmente quem não é considerado bonito pode ser chamado, né, de simpático, não sei o quê, mas assim, se você fosse colocar o preto no branco, a pessoa, se não for bonito, é feio, certo? Então, ou seja, o feio pra gente não é aquele feio, talvez, no sentido mais estrito da palavra, e sim aquela pessoa que chega em determinados ambientes e não chama a atenção por sua beleza. Seria isso, mais ou menos. O movimento JPBF, você considera, eu considero, né, um movimento brasileiro. Você também pensa dessa forma? Sim, eu penso porque, assim, nós temos que esclarecer, claro que esse movimento, assim como outros movimentos e outras ideias, tem origem no estrangeiro, certo? Provavelmente, eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, há também esse movimento. Eu acho que em todos os países há alguma coisa parecida, porque quem não for uma pessoa privilegiada em relação à beleza, dinheiro, status social, sempre se sente um pouco marginalizado em relação ao que as pessoas privilegiadas têm, e essas pessoas acabam naturalmente se juntando. Assim como, por exemplo, você vê pessoal de periferia, você vê ali que ele tem condições financeiras desfavoráveis e de alguma forma eles se juntam uns aos outros, porque eles têm muito em comum, certo? Mas assim, no caso, eu acho que esse movimento especificamente que você está falando se baseou naquela sigla que é bem conhecida, MGTOW, alguma coisa assim, MGOTOW, alguma coisa assim. A gente já falou sobre os movimentos aqui, o MGTOW. MGTOW, exatamente. Eu não sei como é a pronúncia, mas eu já ouvi também falar dele, e as ideias são basicamente essas, né? Que o homem não seja dependente, nem seja aquele típico apaixonado por uma mulher, aquele homem que busca o seu desenvolvimento, seja nas esferas financeiras, física e também profissional, né? Ele sempre buscar o crescimento, então é mais ou menos isso. No caso, você falou a palavra masculinista. Só para esclarecer, algumas mulheres, principalmente aquelas mais, digamos assim, aquelas feministas mais extremistas, usam essa palavra de forma pejorativa, né? Como se fossem aqueles homens, tipo, homens que são aqueles homens violentos, né? Que até são capazes de fazer atentado, como aquele cara dos Estados Unidos, Elliot Rodgers, aquele cara que matou o pessoal, né? Eles falam de masculinismo como se fosse um movimento de ódio, né? E não é, na verdade. Não tem nada a ver, não. Isso é viagem total. Ô Luke, mas volta lá no assunto. Vamos voltar lá porque esse assunto é muito importante. Então, quer dizer o seguinte: ele é um movimento brasileiro. Isso. Ele foi idealizado por quem? Então, a pessoa, digamos assim, a entidade que cunhou esse termo e que popularizou dentro desse grupo aí que não é tão grande de pessoas no Brasil foi o pobretão de vida ruim, né? Ou também chamado de pobreta, que era uma pessoa que nunca se descobriu a verdadeira identidade dele, apesar de terem várias teorias, várias pessoas que diziam que haviam descoberto, onde ele tinha um blog, né, que era o Vida Ruim de Pobre, onde ele se denominava o tal pobre de vida ruim, né? Aí o que aconteceu? Esse blog infelizmente fechou, que foi em setembro de 2016, mas hoje em dia, não sei quem foi, mas provavelmente foi algum fã e criou um memorial desse blog, que o endereço dele é o vidaruimdepobre.com.
onde conta lá, onde tem lá todos os posts desse blog que já fechou desde 2016, para quem quiser conhecer. Ô Luke, vamos por partes, porque esse assunto é muito interessante. É o seguinte, eu quero entender uma coisa. Certo. Bem do básico mesmo. Quais são as diretrizes do movimento JPBF? As diretrizes, o básico, os pilares. Certo, assim, na verdade não tem bem, digamos assim, uma bíblia ou uma regra escrita, alguma coisa assim. É basicamente isso que eu disse a você, é o homem não ser um homem sentimental e que acredita naquele amor romântico que a gente vê muito em músicas, em filmes e em novelas, essa coisa toda, e buscar o seu desenvolvimento em todas as esferas que são pertinentes. Ou seja, se você for ver uma pessoa, se ela buscar apenas o desenvolvimento financeiro e esquecer, por exemplo, o desenvolvimento físico, ela pode estar predisposta a ter um problema de saúde e não vai adiantar todo o dinheiro que ela tem. Assim como uma pessoa que se entope de suplementos, vai na academia várias horas por dia e não busca o seu desenvolvimento Mas financeiro. eu não concordo com você, Lucas. Você vai me perdoar, eu não concordo com você. Porque quando você lê aonde o Pobretão institui o JPBF, ele deixa como metas bem declaradas o seguinte, que a meta do JPBF é viver uma vida frugal, ou seja, juntando o máximo de dinheiro possível, para enriquecer e dar a volta por cima, o que ele chama de vingança tardia dos betas. Ele usa esse termo, ele cunha esse termo. E ele fala que é a vingança tardia. Então, Eu adorava esses exageros do Pobretão, cara. Nesse ponto eu não concordo com você, porque não, mas a meta é essa, tanto é que a gente vai, eu vou falar sobre isso no futuro. Sim. Você disse, sim, você escreveu uma vez que sim, a maioria dos JPBF já não eram mais pobres, porque graças ao Pobretão pegaram as dicas dele de investimento e já não são mais pobres. Eu falei isso? Você escreveu isso, porque eu lembro de que você falou disso, que a maioria da confraria JPBF já não é mais pobre, porque já enriqueceu, já juntou dinheiro suficiente para viver uma vida decente. Assim, francamente eu posso ter dito alguma coisa assim, sendo que francamente vou dizer a você, eu não lembro de ter dito exatamente essas palavras, talvez tenha sido outra pessoa, mas assim, o que eu quero dizer a você você falou, né, dessa coisa da vingança tardia, de uma vida frugal, mas é exatamente isso. Se você for ver, o objetivo disso aí, no fim das contas, você tem que olhar o quê? O fim e o meio. Você falou aí de ser frugal, não sei o que e tal, é o meio, para quê? Para você ter o desenvolvimento financeiro a ponto de não depender dos trabalhos em empresas privadas que existem por aí, certo? Ou seja, o Pobretão, uma das grandes raivas do Pobretão era o pessoal que vivia um modo de vida chamado Carpe Diem, aquele famoso ditado, ou seja, aproveite o dia, ou seja, pessoas que gastam mais do que têm, vivem em festas, vivem se endividando, e ele pregava justamente você guardar grande parte do seu dinheiro, que ele chamava de aporte, para que você um dia não ficasse tão dependente desses empregos horríveis que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, assim, o modo de vida que a gente tem aqui em questão de emprego, principalmente em empresas privadas, é horrível, e ele sempre reclamava disso. Ô, Luke, vamos lá. Com a questão do seguinte, viver uma vida frugal, como é que você enxerga em que poderia, o jovem JPBF, por exemplo, ele foca em viver uma vida frugal? O que você tem para dizer sobre isso? Como é que é? Passar fome, por exemplo? O que é? Não, assim, o que eu enxergo é isso. Se você olhar, ele tem razão, pelo menos num ponto, porque é o seguinte, veja, por exemplo, né, toda pessoa trabalha e tal, mas precisa de um momento de diversão, certo? Ou seja, o que é que o Pobretão pregava? Que essa diversão que todas as pessoas, independentemente do tipo de trabalho, do tipo de personalidade, tem que ter, todo mundo tem que ter um momento de diversão e relaxamento, fossem coisas mais baratas, que podem divertir igualmente a coisas mais caras. Por exemplo, uma pessoa que tem muita condição, que é que ele muitas vezes faz no fim de semana, que é o período assim que é mais normal de você procurar alguma diversão. Ele pode, por exemplo, ir para um show caro, exclusivo, por exemplo, dentro do próprio show caro, uma exclusividade ainda maior, que seria o camarote. Ele pode ir para viagens, tanto nacionais como internacionais.
essa pessoa pode, por exemplo, chamar a sua namorada ou, enfim, a pessoa que está no relacionamento para um motel caro, né, com um jantar caro, essa coisa toda. Enquanto o pobretão, ele pregava hábitos mais simples, ou seja, a mesma pessoa, para ter a mesma diversão, poderia, ao invés de ir num lugar badalado e caro, ir num bar mais simples. Ora, se você, como o caso dele, que ele mesmo falava que ele gostava muito de álcool, se você quer apenas tomar um álcool para fugir um pouco da realidade, ele ia num bar barato, que ele chamava de bar do amigo dele, né? Você pode, por exemplo, ficar em casa, ler um livro, jogar um videogame, você pode assistir um filme, ou seja, tudo isso, se você for ver, tem um custo baixíssimo e acaba que você, em vez de desperdiçar, entre aspas, ou gastar muito do seu dinheiro em coisas muito caras, você termina se divertindo dentro da sua possibilidade e poupando dinheiro, que era o grande objetivo dele. Mas não passar necessidade, isso não? Não. Assim, claro que tem alguns dos comentaristas que eram famosos no blog. Eu lembro uma discussão que ficou muito famosa, virou até... Eu lembro que tinha uns caras do JPBF que estavam com as ideias de mijar na garrafa pra economizar água, pra não ter que dar descarga. Eu lembro disso certinho. Não, assim, uma das discussões mais épicas foi do famoso comentarista do blog do Pobretão e muito querido também, que era chamado Zé Mobral. Sim, nós fizemos um programa sobre ele, viu? Era economizar até no papel higiênico. Ele disse, em vez de defecar, né, digamos, fazer cocô em casa, você faz na empresa, porque o papel higiênico que você vai gastar é da empresa. Você recarrega o celular na empresa, você rouba o papel higiênico, enfim. Era assim, até para fazer uma necessidade fisiológica, ele arrumava um jeito de economizar, mas isso aí é um caso extremo, né? E até eu não concordo, porque assim, mesmo se você, claro que você vai economizar um pouco de energia ao recarregar o celular na empresa, ao fazer cocô na empresa, isso não vai tornar ninguém rico, né? Assim, isso é migalhas, são centavos. Então, muitas vezes eu achava que isso era uma espécie de humor para esparecer, né? Já que as situações contadas que eram reais eram bem tristes. Inclusive, a gente fez um programa especial, 2 programas especiais, foi campeão de downloads aí, sobre o Zé Mobral, viu? Muito bom. Sim, então, essa discussão foi justamente o Zé Mobral, que não sei se você sabe, no caso, ele teve um fim, talvez um pouco triste, assim, talvez seja a palavra. Eu sei, né? Contamos aqui, ué. Foi porque, assim, meio que descobriram a identidade dele, revelaram o primeiro nome dele, né? Enfim, porque ele cometeu um erro, né? Um vacilo, que ele falou que ele trabalhava em tal estado, não sei o que, tinha feito tal concurso, e o pessoal foi juntando as informações e terminou que alguém descobriu e revelou o primeiro nome dele, que eu não sei se eu posso dizer também, mas não tem. Não é pra dizer não. Então aí disseram lá, que eu também não acompanho essa história muito de perto não, e eu também não sou um cara da fofoca, mas de toda forma você viu assim, tanto é que ele depois de um tempo, ele sumiu, e depois ele ficava vindo bem esporadicamente, fazia um comentário, o pessoal dizia, Mobral, cadê você, tá fazendo falta, né? Eu só peguei nos últimos tempos dele assim, quando ele já comentava esporadicamente. Aí depois que eu vi os outros comentários é que eu vi o quão legal ele era. Foi uma pena, realmente. Mas a gente gravou o especial dele, contou toda essa história e tudo, e se o ouvinte tiver curiosidade, ele pode tá ouvindo lá. Agora vamos voltar lá, Lu, porque, peraí, tem muita coisa pra falar. Então volta lá. Certo. Então quer dizer o seguinte, tá bom, o ideal do JPBF é economizar, viver uma vida frugal, sim, pra juntar o dinheiro. Tá bom, até aí tá todo mundo te entendendo. Isso, o objetivo máximo, no caso do pobretão e pra maioria, seria a chamada IF, ou dependência financeira. Isso, poder parar de trabalhar. Isso, ou pelo menos você exercer um trabalho que não fosse da pressão brutal que é a iniciativa privada hoje em dia. Porque se você for olhar, essa coisa de iniciativa privada aqui no Brasil é simplesmente uma palhaçada, porque todo mundo sabe que emprego é difícil, todo mundo sabe que o custo de vida é alto, e muitas pessoas são desesperadas. Aí os empresários, em sua grande maioria, aproveitam desse fato para explorar. O próprio pobretão falava, e muitos dos comentaristas concordavam que eles exigiam horas extras sem pagar essas horas extras, né? Exigiam também que ele, aquela típica frase que muita gente já ouviu falar, que os empregados vestissem a camisa da empresa,
Ou Que é uma seja, sacanagem, é uma porque sacanagem, quando e não é que eu sou comunista, não. Ô, Luke, pera aí, não, calma aí, Luke, senão os ouvintes vão confundir as coisas. Você é comunista, Luke? Responde sim ou não? Não tô, Tá bom, não tô- eu não sou comunista também. Não. Mas tem empresa, eu já falei aqui no programa, e os ouvintes concordam também, porque meus ouvintes não são burros. Tem empresa que é filha da puta assim, Luke. Quer pegar o WhatsApp do cara, quer mandar mensagem pra ele quando ele tá na casa dele com a família dele, manda mensagem de trabalho. Isso é totalmente errado. Porque assim, só para relembrar, né, que muita gente não é atenta a isso, esse modo de vida que a gente tem, essa quantidade de horas, foi pensado na Revolução Industrial. Foi um pensamento bem simplório. Eles pegaram um dia, quantas horas tem um dia? 24 horas. Separaram o dia em 3 partes. Ou seja, 8, 8 e 8, das quais uma dessas partes seria para você trabalhar 8 horas de trabalho, outra parte para você dormir, 8 horas de sono, e 8 horas para você se divertir, você relaxar. Sendo que hoje não dá para fazer isso, porque se você pegar o tempo que você demora para chegar à sua empresa, o tempo de transporte, já é trabalho. Se você olhar a sua hora de almoço, você consegue relaxar? Não. Você consegue se divertir? Não. É simplesmente para você comer e não morrer de cansaço ou de inanição. Ou seja, essa 1 hora de almoço é um trabalho de toda forma, porque você não está relaxando. Você está apenas comendo para morrer de fome ou de cansaço, por trabalhar 8 ou 9 horas seguidas. Entendeu? Ou seja, o tempo que sobra para você dormir é menos de 8 horas, o tempo que sobra para você se divertir é menos de 8 horas. Então, todo mundo em sã consciência, que tem o mínimo de bom senso, sabe que essa vida que a gente leva em iniciativa privada é tóxica e termina você se ferrando no futuro. Ou tem um ataque cardíaco, ou fica com obesidade porque você não come bem e não faz exercício. Tem um monte de coisas que você pode se prejudicar com esse estilo de vida aí. E ele detestava isso. Não, mas esse assunto ele é muito complexo. Pera aí, vamos voltar aqui. Segura aqui, Luke. Calma aí, vamos voltar lá. Aí, ô Luke, então quer dizer o seguinte. Então você tem o movimento JPBF, beleza. Aí você tem um dos pilares básicos, é que o jovem tem que... O membro JPBF, ele tem que ser frugal. Um dos pilares básicos é que tinha que juntar o dinheiro. Tá bom. O que é pra ser feito com esse dinheiro que vocês juntam? Vamos lá. O cara caga fora de casa pra economizar. Põe o celular pra carregar no trabalho. Não, mas eu sei. Não, eu entendi. Mas pera aí, eu entendi. Mas beleza. Aí você juntou o dinheiro. E o que é pra fazer com o dinheiro? Então, esse dinheiro você teria que juntar, dependendo do seu perfil, aplicar em investimentos de alto risco ou baixo, como eu disse. Por exemplo, o próprio pobretão chegou um tempo onde ele aplicava todo o dinheiro dele, da vida dele, em investimento de alto risco, que era de ações, que foi o famoso período onde ele alocou todo o investimento dele na Eletropaulo, né? E onde ele praticamente tinha ataque cardíaco a cada vez que essa ação subia ou descia, né? Ficava eufórico quando as ações subiam e vislumbrava já sua sonhada independência financeira, e ficava depressivo quando essa ação caía, né? Dependendo de alguma decisão do governo, alguma notícia que saiu em relação ao setor elétrico. Ou seja, enquanto outras pessoas que comentavam no blog dele tinham investimentos bem mais conservadores, até gente com caderneta de poupança, né? Que é um investimento assim mais... eu acho que fora ele, só você pegar o dinheiro e enfiar debaixo do colchão, né? Em relação a conservadorismo, em relação a investimentos. Então vocês tinham que pegar o dinheiro de vocês, aí pega, guarda, economiza bastante, aí junta ele e investe. Isso, você pode fazer de acordo com o seu perfil a risco, ou seja, se você quiser guardar o máximo desse dinheiro, tal, de forma mais conservadora, você poderia colocar em um rendimento, um fundo de renda fixa, poderia colocar em já um plano de aposentadoria, poderia fazer alguma coisa mais conservadora. Mas quando que essa IF vem? Então, segundo o pobretão, o número mágico para que a IF chegasse seria R$1 milhão. Esse seria o valor mágico dele. Ah, então pera, agora o programa ficou foda. Pera aí, calma aí, Luke. Então quer dizer o seguinte, o JPBF, agora você começou a falar com o número, agora eu acho que até o ouvinte acordou. Entendi. Quer dizer o seguinte, você tem que viver uma vida de merda, Não, é como eu disse, você troca programas mais badalados e mais caros por coisas mais simples.
como eu já disse, né? Você troca, por exemplo, uma viagem para um lugar paradisíaco no Brasil por ficar na sua casa e jogar um game. Ou seja, você vai se divertir, não é uma vida de merda. É claro que a vida, esse estilo de diversão é menos badalado, né? Talvez seja menos excitante, mas não é viver uma vida de merda, né? E tem também a perspectiva, né? O que é merda para você e o que é merda para os outros. Por exemplo, se você pegar um nerdão que adora games, você vai dizer, você prefere ir para uma praia paradisíaca ou ficar em casa jogando seu game? Ele vai preferir o game, né? Então, ele propunha, no caso, como eu já falei a você, diversões mais simples e baratas, para que ele pudesse usar esse dinheiro economizado para tentar aproximar ao máximo essa sonhada independência financeira dele, entendeu? Mas aí ficou legal porque é o seguinte, que agora eu acho que até os ouvintes acordaram, porque você agora tocou numa ferida aí boa. Achei interessante o que você falou. Então você quer dizer o seguinte, que o cara tem que viver uma vida frugal. Então ele vai viver uma vida frugal. Isso. E a meta é chegar no 1 milhão. Porque quando você chegar no 1 milhão, você vai ter renda o suficiente para viver sem trabalhar. Isso. É isso? Exatamente. Mas aí, vamos supor, daria uma renda, falando por cima assim, 1 milhão, você teria uma renda mensal de quanto? Uns 10 mil, né? Então quer dizer o seguinte, você teria 10 mil reais para gastar por mês. Exatamente. Mas aí, aí entra num processo até que vai sobrar dinheiro, você continua reinvestindo. Porque assim, você tanto vê o lado bom e o lado ruim. Porque, por exemplo, o poder de compra que 1 milhão tem hoje, daqui a 10 anos ele já vai ser menor, o mesmo 1 milhão. Aí, teoricamente, você teria que não, entre aspas assim, porque eu falei os 10 mil, um valor por cima, mas depende também do fundo de investimento que você tem, da rentabilidade atual, né? Você sabe que tem juros pré e pós-fixados, depende muito do cenário financeiro, mas esse número de 10 mil é só um valor aproximado, para você ter uma noção. Ou seja, dos 10 mil, teoricamente, que rende, você poderia reaplicar 2 mil e ficar só com 8 para que esses 2 mil cobrissem o que a inflação vai tirando do poder de compra dele, né? Ou seja, com o passar dos anos, esse 1 milhão se tornaria um valor maior, que renderia também mais, onde você manteria o seu poder de compra. Tá. Então, quer dizer o seguinte, Lu, que o cara que estiver ouvindo você aí, e ele decidir que ele quer ser JPBF, ele tem que, então, agora, virar um cara frugal, econômico. Isso é o pilar básico, isso aí não pode negar. Exatamente. Ele tem que virar um cara frugal. Mas eu acho assim, que pra todo homem, assim, se você for olhar... Porque, assim, eu vou falar uma coisa bem sincera, talvez até meio filosófica, mas eu desafio você, seus ouvintes, qualquer pessoa, a fazer uma seguinte reflexão. Se você trabalha em empresa privada, certo? Se você é funcionário público, já não entra em questão, porque é outro mundo. Mas, assim, quem trabalha em empresa pública, olhe para a sua vida, se analise. Você gosta da forma de vida que você tem, do seu trabalho? Você acha que você vive uma vida plena? Você acha que você vive uma vida assim, onde você se diverte o suficiente, descansa o suficiente? Eu acredito que não, certo? Como a gente já falou. Olha, e eu particularmente, mesmo vivendo na merda, eu ainda consigo viver bem e eu gosto muito do meu trabalho. Mas eu entendi o ponto, eu entendi o ponto que você quer bater. Você quer dizer o seguinte, pro resto, te respondendo agora, olha que interessante. Eu gosto da minha vida e eu gosto do meu trabalho, mas eu não quero isso pro resto da minha vida. Sim, assim, eu não estou dizendo que todos os trabalhos sejam horríveis. O ponto que eu bato a maioria dos trabalhos, se você for olhar, assim, você trabalha mais horas do que você gostaria, você ganha menos do que você gostaria, você tem mais pressão e você tem mais reclamações em relação ao seu trabalho do que você gostaria. Ou seja, uma pessoa normal, ela não gosta desse estilo de vida. Por exemplo, digamos, né, não sei como é o seu trabalho, não vou entrar nessa seara, mas assim, digamos que você trabalha 8 horas por dia, e seu trabalho não é horrível, mas assim, talvez essas 8 horas tornem seu trabalho cansativo, onde se você trabalhasse, por exemplo, 4 horas por dia, já não fosse cansativo, nem você fosse reclamar. E o problema é que a maioria das empresas e a maioria das pessoas que trabalham para essas empresas não só trabalham 8 horas, entendeu? Juntando transporte, hora de almoço, não sei o que, elas chegam a trabalhar 11 horas por dia, 12 horas por dia. Ninguém aguenta isso. Que é onde ele dizia que o mercado de trabalho esse é um tema muito complexo, mas vamos lá. Isso, Ele dizia que os betas, isso a gente já falou aqui no programa. Quem quiser ouvir, escute o programa Cilada, onde eu comento sobre a revolução dos betas, onde diz que os betas eles são
a base de todo o sistema. Exatamente. Então quer dizer o seguinte, que o cara, ele é massacrado no mercado de trabalho e ele não tem pra onde correr, e aí aquilo, ele não tem muito nem o que pensar, porque é como se fosse assim, ele tira a cabeça, quando ele tira o ensino médio, é como se ele tirasse a cabeça pra fora da água. Quando ele vai tentar respirar, você já dá uma porrada na cabeça dele. Exatamente, porque até a gente chama esse pessoal que por exemplo, né, vou dar um exemplo claro aqui para você ter uma ideia. Se você for no que é chamado no eufemismo a comunidade, que eu não gosto desse termo aí, que é um eufemismo para favela, para pobreza, você vê lá o pessoal que é massacrado no trabalho, tem trabalhos horríveis. Por exemplo, trabalho em comércio, trabalho em indústria, quem já trabalhou, que eu já trabalhei, sabe que é horrível, mas chega o fim de semana, tá lá, se embebedando, comendo uma carne assada, assistindo programas ridículos da Globo, assistindo futebol, escutando músicas também de gosto duvidoso e pasme, ele tem essa vida horrível de segunda a sexta, ou segunda a sábado até, né, que a maioria são bem explorados, aí chega no domingo, tá lá feliz, fazendo plano, não sei o quê. Como é que uma pessoa dessas pode ser considerada sensata? Você está sendo massacrado, perdendo sua saúde, ganhando um dinheiro que você nunca vai poder fazer grandes coisas na sua vida e fica lá achando tudo isso muito bom e muito normal. Eu nunca vou achar isso aí. Então calma aí, isso que você falou foi muito importante, foi legal. Então quer dizer o seguinte, em vez de fazer esse churrasco, na sua opinião, você que é JPBF e o pessoal que é JPBF, então quer dizer o seguinte, em vez de pegar esse dinheiro e fazer esse churrasco, você diria, na sua visão de JPBF, você diria o seguinte, que o certo seria ele pegar esse dinheiro, guardar, parar de fazer merda pra ele planejar um dia sair dessa vida infernal que ele vive. Também, assim, não podemos ser muito extremos, não é isso? Eu não digo mas assim... para de querer ficar em cima do muro, Luke. Não, mas você fica querendo em cima do muro, cara. Não, vou explicar agora. É assim, você tá indo muito preto no branco, veja só. O que eu quero dizer é que o pessoal das comunidades, digamos assim, eles fazem todo fim de semana e fazem uma coisa muito espalhafatosa. O que eu quero dizer é, eu mesmo faço, por exemplo, nesse fim de ano agora, que fala o que nós estamos no começo, já no fim de janeiro, mas nesse fim de ano agora, fiz um pequeno churrasco com um amigo meu. Só eu, ele e mais um amigo de confiança. E a gente não gastou muito, cada um deu, se for olhar assim, coisa de menos de R$25 para fazer esse churrasco, incluindo tudo. Então, foi frugal, Então, fomos frugal, assim, não é que a gente não possa fazer. Qual seria o extremo oposto? Olha só, o extremo oposto. Você chamar a família inteira e pagar comida pra todo mundo. Exatamente. Ô, churrascada aí pra família. Porque se você for ver, veja só, eu não sou um cara preconceituoso, eu sou um cara realista. E assim, eu fico com raiva de ver pessoas que acham determinado estilo de vida normal e muitas vezes querem impor a você. Por exemplo, quem já morou eu já falei, nesse tipo de lugar mais pobre, se você for uma pessoa mais reservada, que não inventa de fazer festa em todas as ocasiões possíveis, você é mal visto. Aquele cara é muito chato, aquele cara é muito careta, aquele cara é muito mesquinho. Mas não é, porque se você for olhar, se você faz um churrasco desse para comemorar o fim de ano, aquela confraternização, né, todo mundo ter chegado bem no fim do ano com saúde, essa coisa toda, com amigos verdadeiros, é uma coisa. Agora, o que esse pessoal faz? Eles aproveitam qualquer ocasião, e qualquer mesmo, por exemplo, aniversário, festa de 15 anos, batizado, noivado, casamento, qualquer coisa, formatura do ensino fundamental, formatura, aquele que tem formatura do ABC, quando a criança é formada na alfabetização, é uma loucura. Tudo eles inventam uma comemoração, e é sempre espalhafatoso, sempre chamam família, parentes, agregados, amigos, colegas, é uma esculhambação isso aí, eu não gosto. Entendeu? Assim, ou seja, é um claro exagero para uma coisa que poderia ser muito mais barata, muito mais discreta, é isso que eu quero dizer. Mas, Luke, volta lá então. Aí quer dizer o seguinte, o cara que for JPBF, então ele tem que viver uma vida frugal, visando a independência financeira. Até aí tá tudo, concordo com tudo que tá falando, é o que o próprio Pobretão institui isso aí, tá. Agora vamos parar um pouco com o dinheiro aí. Vamos para outra área. Mulheres, como que o JPBF lida com a questão amorosa? Vamos lá, desde o começo. Certo, então aí também há duas vertentes principais. No caso, há uma ideia principal e dessa ideia principal há duas vertentes.
Qual é a ideia principal? É que os homens, em questão de relacionamento, sejam o que é chamado de red pill, ou pílula vermelha, em contraponto ao que existe que é chamado de blue pill, ou pílula azul. O que isso quer dizer? Para quem já assistiu o filme Matrix, de 1999, sabe que Neo, que era o Keanu Reeves, na hora que ele foi sair de Thomas Anderson, que era o nome dele como humano, para Neo, ele teve a opção que Morfeu deu a ele, que era o mestre dele, assim, digamos, né? Olha, você pode tomar essa pílula azul e voltar para a sua realidade, ou seja, onde você acha que tudo é normal, ou você pode tomar essa pílula vermelha, onde você vai ver a verdadeira realidade. Ou seja, pegar essa analogia, e hoje a gente chama, né, entre a gente aqui, pessoas que, como eu falei a vocês, têm uma vida miserável, vivem em festa achando que tudo tá bom, de blue pill, ou seja, uma pessoa que acha que aquilo ali é o certo, é o normal, e pessoas red pill, que acham que essa vida que a maioria das pessoas vive, que são tão parecidas entre si, que a gente chama de gado, já que gado faz coisas com que um boi faz, o outro vai fazer também, né? Aquela coisa da manada que a gente chama de gado. A gente acha isso tão ruim que a gente acha que a realidade é outra coisa. Ou seja, no relacionamento, que para resumir o que eu quero dizer, o JPBF é red pill, ou seja, ele acha que o relacionamento do jeito que está hoje é errado, que é o que? O homem ser muito romântico, o homem ser praticamente um escravo da mulher, o homem ele se doar demais à mulher, onde na maioria das vezes a gente vê que o resultado disso tudo é traição, divórcio, no caso do divórcio, né, onde a mulher fica com a casa, fica com pensão, fica com a guarda dos filhos, e a gente considera isso errado. Ou seja, o norte do JPBF é ser um red pill em relação aos relacionamentos, ou seja, ser um cara que não é romântico com mulheres, não torna ela prioridade na sua vida, não confia demais nela e por aí vai. Ou seja, é um cara que tem um relacionamento, mas não é emocionalmente dependente dessa mulher. Mas vamos lá. Segue por aí. Então, um dos pilares era esse. Ele também falava muito sobre não ter filho. Por quê? Porque se tiver filho, fudeu sua vida. Isso, exatamente. No sentido, não é que fudeu, digo fudeu no sentido financeiro, você vai ficar sem dinheiro. Outra coisa que ele batia muito na tecla era de que comer a mulher gastando o mínimo possível de dinheiro. Sim, exatamente. Você pode relatar um pouco sobre isso, por exemplo, de economizar dinheiro na hora da bimbada? Como é que era? Sim. Então, só para complementar, né, com todos os homens que seguiam as ideias do pobretão de vida ruim, que seguem, o movimento tá vivo aí, né? Seguem, sim. Apesar dele ter fechado o blog, as ideias dele são... A maioria das pessoas que chegou a ler o blog dele, acredito que a maioria esmagadora achava interessante as ideias, porque, como eu disse, né, ele dava a gente a chamada red pill, ou seja, fazia a gente enxergar uma realidade onde a gente via que coisas que eram consideradas, entre aspas, normais, não eram. Como, por exemplo, esse mercado de trabalho. Aí o que é que acontece? Tinham duas vertentes nesse pensamento red pill dele em relação a relacionamento, que era assim, a chamada greve de casamento e a greve de relacionamento. O pobretão era o partidário do marriage strike, ou seja, greve de casamento. Ele não admitia de hipótese nenhuma que se casasse. Ele admitia que você tivesse no máximo um relacionamento, ou seja, um namoro, ficante, né, alguma coisa assim, não oficializado, né, e também filhos, porque ele considerava que tanto o casamento quanto filhos traziam um gasto enorme e desnecessário e fazia você ser um cara que ficaria dependente de trabalhar nesses empregos que ele considerava horrível o resto da vida. Porque se você for olhar, a não ser uma pessoa que se dê muito bem financeiramente, uma pessoa que é assalariado normal, ele não consegue se aposentar antes da idade mínima que é instituída pelo INSS de 65 anos. Ou você já viu alguém que, tipo assim, com 40 anos parou de trabalhar? Acho que não, né? Muito difícil. Então, porque justamente, se você for olhar, um casamento e o fato de ter filhos traz um nível de despesas que um homem solteiro nem sonha em ter. Porque, por exemplo, filhos, né, se você for colocar escola, cursos extras, despesas médicas, essa coisa toda, é um gasto enorme. Imagina só quanto se dá por mês. Outra coisa é que o homem, no casamento, na instituição do casamento, ele tem a maior responsabilidade financeira. E a sociedade considera isso normal, ou seja,
se tem um casamento, por exemplo, né, de um homem e uma mulher, muitas vezes é considerado normal a mulher ficar só em casa sem contribuir com um centavo na renda familiar. Ou seja, sobra tudo para o homem, né? E muitas vezes, quando os dois trabalham, mesmo assim, o homem tem que bancar quase todas as despesas. Mas, ô Luke, questão de mulher e tal, o Pobretão era muito... O Pobretão era muito incentivador de que o movimento JPBF, ele também tivesse muito negócio que ele chamava de GPs. Isso. Como é que é essa história das GPs? Então, segundo ele dizia, o homem, como eu disse, né, red pill e que não seja sentimental, ele busca uma necessidade fisiológica que é o sexo, certo? Você não morre se você não tiver sexo, mas é uma coisa prazerosa. E para você, justamente, não ficar dependente emocionalmente de uma mulher, em ter uma despesa altíssima por mês, ao se casar, né, e ser o maior responsável pelas finanças do lar, você usasse as GPs, que são nada mais nada menos que prostitutas, para aliviar essa sua necessidade de sexo. Onde você, por exemplo, poderia gastar 100, 200, 300 reais, mas você, teoricamente, teria a sua necessidade de sexo satisfeita e não cairia na armadilha de se casar, entendeu? Eu me lembro de uma, Luke. Tinha muita coisa boa. Sim, com certeza. Tinha um cara tem um cara que é JPBF que ele falou assim... Pobretão, ganho 2.000 reais por mês. Não tem que contribuir em casa. Poupo 1.000 e economizo. Os outros 1.000 gasto com 4 bimbadas na zona, 250 reais cada uma. Já chego de pau duro e vou gozando. Gozo a primeira, espero uns 40 minutos, gozo a segunda. Não tenho mais sonhos, não tenho mais nada. É só ir pra zona e investir meu dinheiro. Quer dizer, era um movimento. Se você tivesse que fazer uma estimativa, assim, você acha que tem quantos mil JPBFs aí pelo Brasil? Será que chega a uns 30 mil, na sua opinião? Veja só, se for considerar apenas os que conhecem essa terminologia, talvez dê bem menos, talvez 10% disso, uns 3 mil. Porque, não é entendeu? Tão assim, agora, os que seguem essa coisa informalmente, talvez seja muito mais de 30 mil, muito mais. Não, Luke, eu lembro que só um grupo do Pobretão, uma página do Pobretão, tinha cerca de 15, 16 mil curtidas. O pessoal, parece que o blog dele tinha 300 mil visualizações por mês, cara. Sim. Isso é coisa pra caralho. Assim, agora sendo que uma visualização dessa poderia ser a mesma pessoa várias vezes. Eu estou fazendo essa estimativa em relação aos grupos de Facebook, onde eu participo desde o começo, né? Que você falou, que no caso o grupo oficial dele seria o Confraria JPBF, no caso, né? Sendo que, assim, uma pequena correção, que esse Confraria foi derivado de um grupo que ele mesmo criou. Porque, assim, o grupo original que o próprio Pobretão criou no perfil do Facebook, que ele tinha e não tem mais, é chamado Vida Ruim de Pobre JPBF. Mas coloca lá, isso aí é uma coisa que você tem que fazer, Lucas. Você tem que colocar lá, entre parênteses, Confraria JPBF, porque esse é o nome que tem que ser, ué. Você tem que juntar lá, ué. Eu acho, tô dando essa sugestão. Então, só pra explicar pra você, ó. O Pobretão, ele criou esse grupo, certo? Onde eu participei desde o começo, se chama Vida Ruim de Pobre, que é justamente ele criou, que é o nome do blog dele, entendeu? Sendo que alguns membros, não sei, assim, com alguma síndrome de pequeno poder ou que discordavam de algumas coisas, eles criaram o chamado Confraria JPBF, que tem praticamente os mesmos membros, entendeu? Só tem essa pequena distinção. O Vida Ruim de Pobre foi ele mesmo que criou. Depois lá um malaco, meio doido, né? Apagou esse grupo. Eu até fiz outro grupo com esse mesmo nome. E o Confraria é um outro grupo que é muito parecido, que tem as mesmas ideias praticamente, entendeu? Mas são dois grupos que têm as mesmas diretrizes praticamente, assim, desse mesmo pensamento. Tá, mas então, na sua opinião, Lucas, se tivesse que dar assim, de bate pronto, sim, deve ter uns 10 mil JPBF pelo Brasil? Sim, ou mais, né, como eu disse a você, porque assim, se você talvez chegar numa rua assim tal, você já ouviu falar o termo JPBF, você já ouviu falar do Pobretão de Vida Ruim e tal, talvez, digamos que menos de 10 mil conheçam. Agora assim, ó, o que é que você acha tal de relacionamentos atuais? Você acha que casar é um bom negócio? A pessoa vai dizer, não acho não, porque
tá assim, o homem tá sendo muito prejudicado no divórcio, tá gastando demais e tal, você vai encontrar muito mais. Ou seja, o que o Pobretão fez, na verdade, foi condensar e dar uma nomenclatura a ideias que muita gente já tem e já aplica no dia a dia, entendeu? Se você for olhar tudo isso aí, quantas pessoas, em vez de ir para um programa caro, procuram uma coisa mais barata? Jogar um game em casa, ler um livro, ir num barzinho mais barato e bater um papo com os amigos. São muitas, né? Muitas pessoas. Vamos lá, então a gente já falou da parte amorosa e já falou da parte financeira. Isso. A questão da parte física, o que ele fala, feio, né? Jovem, pobre, beta e feio. Isso, lembrando nós já falamos da parte da pobreza, nós já falamos da parte amorosa. Agora, e o feio? O que você tem pra dizer do feio? Qual que é a meta, qual que é o pilar básico aí do jovem que é feio, por exemplo? Pronto, eu lembro que eu conheci o blog do Pobretão numa pesquisa randômica na internet, estava pesquisando alguns termos, enfim, cheguei ao blog dele, assim como muita gente, e vi um blog justamente que vem nessa parte aí, onde ele falou assim, quanto um pobre deve gastar em cirurgias plásticas, no plural, cirurgias plásticas, para ficar bonito. Ou seja, a meta dele é justamente isso. Uma frase, assim, que talvez possa resumir o Pobretão, o movimento como um todo, assim, é bem poderosa. Ele diz assim, o dinheiro vence tudo. Tudo. E tudo quer dizer tudo. Vence o tempo, vence o amor, vence as necessidades básicas, vence tudo. Por quê? Segundo ele, uma pessoa com dinheiro, ele teria amor, já que muitas mulheres são atraídas pelo poderio financeiro de uma pessoa, teria um físico bom, porque ele poderia pagar os melhores suprimentos, melhores plásticas, melhores tratamentos, teria tranquilidade mental, já que ele não precisaria passar o inferno da iniciativa privada, etc. Ou seja, segundo o Pobretão, no caso, você deve buscar de todas as formas desenvolver o seu físico e usar o poderio financeiro que você vai adquirindo com o passar dos anos para melhorar a sua aparência. Ou seja, se você, por exemplo, for calvo, você deve fazer uma suplementação, né, com aquela finasterida, ou passar aquele tônico minoxidil no cabelo, ou fazer um transplante capilar. Se você for gordo, entrar numa academia e tomar suplemento para ficar com o corpo em forma, e por aí vai. O que você enxerga de diferença? Porque, vamos supor o seguinte, todos os movimentos odeiam os JPBF, eles são renegados aonde eles vão. A gente trouxe aqui o movimento brasileiro Real. A Real não aceita o JPBF. Sim. Era uma das brigas que eu tinha com eles. Eu falava que é bobeira isso, mas enfim, eu entendo eles lá. Não entendo, mas eles não gostam de vocês. Sim. O Men's Go in Their Own Way, que a gente já trouxe aqui também, me parece que ele também tem problema com vocês. Por que o JPBF ele é renegado aonde ele vai? Qual que é o motivo? Eu vou ser sincero com você. Eu acho, sabe qual é o motivo? Porque nós falamos verdades que algumas pessoas não aceitam e nem querem entender. Por exemplo, segundo o que eu falei do Pobretão de greve de relacionamento ou greve de casamento, que ou seja, você não se casar, em alguns casos extremos, você nem ter contato com mulher, a não ser um sexo casual com uma prostituta ou com uma mulher comum, né, do dia a dia que eles chamam de civil. Por quê? Porque a gente sabe que ou a gente já viu a partir de experiências que é prejudicial. Se você for olhar quantas pessoas por aí já não tiveram uma decepção amorosa, quantas pessoas por aí já não perderam, digamos, até as cuecas num divórcio. Sendo que a diferença que eu noto, principalmente o pessoal da Real, é que eles acham o seguinte, eles chamam, que é uma também expressão, acho que é até bastante conhecida, uma mulher exceção. Segundo eles, a grande maioria das mulheres são vadias e indignas de terem um relacionamento ou um casamento. E segundo eles, há algumas mulheres, raras, mas existem, que são dignas de você se casar com ela, dividir a sua vida com ela. Enquanto o Pobretão, ele acreditava que praticamente todas as mulheres, no fundo, não servem para você dividir a sua vida com ela. Essa é a questão. Ou seja, o pessoal da Real considerava a gente, muitas vezes, exagerados quanto a isso. Não, porque mulher tem sempre uma mulher boa, sempre tem uma pessoa que você pode se casar, sempre tem um onde você pode contar todos os seus segredos, dividir a sua vida, e ele não aceitava isso, entendeu? Até alguns comentaristas do blog mais exaltados,
chamavam as mulheres, com um termo pejorativo, de vadialheres. Ou seja, o que Ó, eu não sou eu que tô falando isso, hein? Nem eu tô dizendo assim, eu não chego a usar esses termos porque eu acho que não é necessário. Por exemplo, se você considerar uma pessoa imprópria para ser seu amigo ou ser sua esposa, tá, você não precisa também usar termos tão exagerados assim. Você simplesmente sabe, né? É melhor você não usar esses termos, eu vou censurar, não usa esses termos, não. Isso é verdade. Então, mas eu tô dizendo que eles usavam, né? Chegavam a exagerar esse ponto. E assim, eu devo dizer que eu concordo. Eu, por exemplo, sou um cara que faz a greve de casamento, ou seja, eu não pretendo me casar, porque eu considero que o casamento, apesar dos seus benefícios, ele hoje em dia traz muito mais malefícios e ônus do que algum possível benefício, entendeu? Aí, assim, segundo esses realistas aí, eles não aceitavam isso aí. Inclusive, alguns membros chegam a coisa mais profunda ainda de sugerir sexo com travestis, porque eles consideram mulheres tão nocivas, onde eles dizem, ó, se é pra gente simplesmente ter uma penetração com algum corpo, nós podemos usar travestis, porque travestis têm um corpo feminino e não são mulheres, ou seja, não tem toda a perversidade que eles consideravam que as mulheres tinham. Vamos supor que o cara tá ouvindo você e ele interessou pelo movimento JPBF. Ele tá escutando você e gostou. Certo. Por onde que ele tem que começar? Qual que é o começo dele? Sim, primeiramente é seguir esses conceitos básicos que a gente já falou até agora, ou seja, viver uma vida mais simples, com hábitos de diversão mais simples e procurar economizar o máximo possível, trabalhar o corpo, ou seja, não ser uma pessoa que é obeso, que é uma pessoa sedentária, tal, ou seja, praticar pelo menos um mínimo de exercício, ou seja, uma caminhada, uma natação, uma musculação que você pode fazer, muitos exercícios em casa. Inclusive o Pobretão falava muito dos exercícios calistênicos, onde são aqueles exercícios que você usa o peso do próprio corpo. Por exemplo, aquele exercício marinheiro, né, que você faz no chão, aquela flexão no chão. É um exercício calistênico, ou seja, você está usando o peso do próprio corpo para exercitar seus braços. Você procurar fazer cursos de aperfeiçoamento, melhorar o seu idioma, que é o inglês, para obter melhores salários, procurar alternativas de investimento de acordo com o seu perfil, seja mais conservador ou mais agressivo, e por aí vai. Ou seja, evoluir em todos os campos que uma pessoa pode evoluir, né? Não ser uma pessoa... Até chegar no 1 milhão. Também. 1 milhão seria um valor, assim, digamos, mágico. Mas talvez uma pessoa que tenha hábitos muito simples pode até ter menos do que esse valor, entendeu? Ou uma pessoa, por exemplo, que não abomine 100% do mercado de trabalho, pode simplesmente, por exemplo, juntar 500 mil e continuar num trabalho freelancer onde não seja tão massacrado como ele é na iniciativa privada normal. Ou seja, por exemplo, né, só para você ter uma ideia, assim, um exemplo talvez extremo, mas só para você ver que não é só questão de dinheiro, é questão de meio de vida. Um ator muito famoso de Hollywood, recordista em Oscar de melhor ator, em Oscars de melhor ator, é chamado Daniel Day-Lewis. Ele simplesmente chegou um tempo, ele é um ator super reconhecido, evidentemente muito bem pago, onde ele abandonou tudo e foi consertar sapato numa vila italiana. Entendeu? Ou seja, não é que ele deixou de trabalhar, ele simplesmente não considerava o meio de vida dele em Hollywood aceitável. O que é que ele fez? Ele foi trabalhar, continuou trabalhando, sendo que num trabalho onde era bem menos exigido. Entendeu? Numa pequena vila italiana, e começou lá a ser sapateiro. Ou seja, não é que a pessoa simplesmente vai, eita, juntei 1 milhão, vou ficar sentado e esperando meu dinheiro render só na esbórnia. Não, você simplesmente pode pegar o dinheiro e trabalhar como freelancer, abrir uma pequena empresa, abrir por exemplo, um mercadinho, né? Enfim, você pode aproveitar de outra forma. O que ele queria dizer, na verdade, é isso. Ele tinha tanto asco do mercado de trabalho privado que a gente tem aqui no Brasil, que tudo que ele queria era se livrar, mas não significa que ele tivesse que parar totalmente de trabalhar, e sim parar com aquele tipo de vida. Entendeu? Não, mas pera aí, volta lá, Luke, volta lá. Então o cara volta na pergunta. O cara te ouviu, ele interessou no que você falou. Certo. Tá interessado. Tá, eu entendi, ele vai seguir o que você falou, mas e quais são os caminhos pra ele? Quais são os caminhos que ele tem que trilhar? Aonde ele vai consultar esses materiais? Aonde ele vai aprender mais sobre o que você tá falando? Sim, pronto. Veja Vamos só. lá.
Dá os caminhos das Vamos pedras lá, aí. Vamos lá, o caminho das pedras. O primeiro é isso, como eu já disse, né, o blog do Pobretão ele fechou, sendo que algum fã, que ninguém também sabe quem é, criou uma espécie de memorial, que é um site onde tem todas as postagens do blog do Pobretão, todos os comentários ao longo dos anos, que o endereço é esse aqui, ó, é vidaruindepobre.com. Bem simples. É só você acessar que está lá todo o histórico do blog do Pobretão. Aí você vai poder acompanhar desde o início, ver todas as ideias dele ao longo do tempo, a evolução das ideias dele. E se você quiser, por exemplo, se você tiver a rede social Facebook, você também pode procurar os grupos do Pobretão. Inclusive eu sou criador e administrador de um dos grupos, baseado na ideia dele. E todos serão bem-vindos para discutir essas ideias, procurar aprimoramento, porque lá a gente sempre troca ideia, mas o básico é esse, assim, se eu tivesse que resumir, você procurar a forma de você melhorar a sua intelectualidade e você procurar melhorar o seu corpo, melhorar a sua condição financeira e não ser dependente de mulher, ou seja, não ser aquele tipo romântico que coloca a sua vida na mão de mulher. O endereço do grupo do Facebook, se você colocar lá na pesquisa, você coloca Vida Ruim de Pobre, Jovem Pobre Beta Feio, ou seja, Vida Ruim de Pobre é o nome do blog dele, Jovem Pobre Beta Feio, que é a nomenclatura que ele chamava as pessoas que seguiam os ensinamentos dele, ou seja, você coloca lá Vida Ruim de Pobre, Jovem Pobre Beta Feio, parênteses, no caso VRP-JPBF, aí você encontra o grupo baseado nele, e o Confraria, no Facebook você coloca Confraria JPBF, são dois grupos muito parecidos. Ô Luke, tá muito interessante, eu preciso só entender mais algumas coisas aqui. Eu sei que seu tempo é corrido. Não, mas Luke, sim. Vamos lá, explica uma coisa pra mim. Vamos aqui, você se considera JPBF ou, como você mesmo disse, você falou que muitos membros já emergiram dessa situação e já estão estabilizados de vida. Você ainda se considera JPBF ou não? Você já emergiu, você já está em outro nível? Não, eu me considero JPBF. Me considero, porque, vamos lá, jovem. A minha idade atual, não tenho medo de dizer, eu tenho 31 anos. Se você for ver a expectativa de vida e o modo de vida das pessoas dessa idade atualmente no Brasil, eu sou considerado jovem. Com certeza, com certeza. certeza. Por exemplo, eu acredito, né, eu tenho a ideia de que uma pessoa no Brasil hoje em dia, com a expectativa de vida, o modo de vida, se você for olhar, um cara como eu de 31 anos, se você fosse olhar nos anos, sei lá, nos anos 70, provavelmente eu poderia praticamente ser um avô já, né? Teria sido pai bem cedo, já teria uma filha ou filho já quase na adolescência, já teria uma família constituída, essa coisa toda, já trabalharia provavelmente numa empresa há vários anos. Mas hoje no Brasil é justamente o contrário. Saiu até uma matéria em revistas chamada Geração Canguru, ou seja, canguru é aquele bicho, né, que eu acho que todo mundo sabe, onde o filhote dele fica na bolsa da fêmea enquanto vai se desenvolvendo. E a gente é isso, nós somos jovens e muitas vezes moram na casa dos pais, tal, mesmo nessa idade, em teoria mais avançada. Ou seja, eu considero que no Brasil uma pessoa até 35 anos pode ser considerada jovem. Não é nenhum adolescente, nenhuma pessoa na puberdade, evidentemente, mas é jovem ainda. Sobre a outra, pobre, sim, eu me considero pobre. Eu acho que uma pessoa só pode ser considerada rica quando ela, por exemplo, não tem que obrigatoriamente trabalhar enquanto eu tenho, ou uma pessoa que tem hábitos, digamos assim, mais luxuosos, como, por exemplo, uma pessoa que viaja frequentemente para dentro ou fora do Brasil, uma pessoa que, por exemplo, pode comprar um carro do ano à vista, uma pessoa que tem imóvel próprio. Eu não tenho nada disso, então eu me considero pobre. Beta, que todo esse tempo eu não expliquei, beta vem do vocabulário do alfabeto grego, né? E é justamente a segunda letra do alfabeto. Ou seja, se alfa é a primeira letra do alfabeto, beta é aquele que vem logo depois. E a gente chama de alfa, baseado naquele conceito de macho alfa da natureza, aquele que manda em todo mundo, aquele que sobrepuja todo mundo, que domina todo mundo, que a gente chama aqueles playboys, aquele pessoal privilegiado, rico, bonito, de corpo sarado, influente. A gente chama esse pessoal de alfa, enquanto nós somos betas, ou seja, não tão bonitos de rosto, um corpo, digamos assim, no máximo magro, né, etc, né? E feio porque eu não sou nenhum galã. Eu não sou um cara que chega no recinto
e todo mundo fica, como a gente diz na gíria, vira o pescoço para me olhar. Não, sou um cara que pode passar despercebido, não gera aquela atração instantânea em mulher, então eu posso me considerar um JPBF, sim. Luke, vamos supor o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Aí o palavras do pobretão agora, não sou eu. Certo. A vida do JPBF é difícil, porque ele vai se privar de algumas coisas, por causa do descaso, às vezes, que as pessoas têm com ele. Ele sempre falava sobre a questão de como que as pessoas tratam uma pessoa pobre e feia. Ele falava que o tratamento é diferente e tal. Aí ele pegava e falava que existia a vingança tardia do JPBF. Sim. O que é a vingança tardia do JPBF? Explica certinho do começo. O que é a vingança tardia do JPBF? Certo. Segundo o pobretão, acontecia o seguinte: ao tornar a forma de vida que ele pregava uma realidade na sua, o que aconteceria? Enquanto as pessoas que vivem em festas, aquele estilo que eles chamam de carpe diem, né, ou aproveita o dia, enquanto essas pessoas gastam todo o seu dinheiro nesses programas, nessas coisas assim, ele, enquanto isso, estaria economizando dinheiro, juntando, investindo, tal, essa coisa toda. O que acontece? Com o passar dos anos, lá na frente, quando essas pessoas na faixa dos 20 ou 30 anos hoje tivessem na faixa dos seus 50, coisa de 30 anos no futuro, a pessoa que economizou teria, digamos, esse valor mágico de 1 milhão ou perto disso, ou talvez até mais, e poderia gerar uma renda passiva, ou seja, ter os juros desse investimento sem trabalhar, e poderia, por exemplo, comprar um carro de destaque, poderia, por exemplo, né, em vez de que ele chamava as mulheres que ele considerava feia, né, com alguns adjetivos, como alguns bem engraçados. Não, cuidado que você vai usar, pelo amor de Deus. Mas não é nada também muito agressivo. Por exemplo, ele dizia, aquela mulher é trompuda. O que é uma mulher trompuda? É uma mulher que está fora de forma gorda, né? Ou seja, o abdômen dela parecia um tronco. Ele dizia, aquela mulher, ela tem nariz de boxeador. O que é um nariz de boxeador? Aquele nariz torto, né? Feio, né? Porque se você for ver, o boxeador ele leva tanta porrada no rosto e no nariz que fica meio deformado, né? Seria um nariz horrível. E por aí vai, né? Ele também chamava as mulheres fora de forma de sapo-boi, né? Aquela coisa feia, gorda e tal, enfim. Que não tem sex appeal nenhum, não gera atração sexual, enfim. Ele dizia que a pessoa que se casa, evidentemente, se você for olhar, uma pessoa nos seus 20 anos, quando chega nos 50, está bem diferente, né? Geralmente ela está mais gorda, o rosto já não é tão bonito, ou está feio, para dizer a verdade logo. Enquanto ele, não se casando e juntando dinheiro, ele poderia, por exemplo, ter um carro de destaque. Um carro que ele sempre sonhou e que ele falava é o carro Camaro, que ficou famoso naquela música do sertanejo universitário, né? Não sei o que, agora você me vê que eu tô de Camaro amarelo, eu não sei cantar não, que eu odeio essa música. Sei. Né? Agora eu fiquei doce, não sei o que, eu tô no Camaro amarelo, ou seja, ele sonhava em comprar o chamado Camaro, preferência amarela, para que chamasse muita atenção, ou seja, ele seria um senhor, né, uma pessoa já um pouco mais velha, de uns 50 anos, que não teria que trabalhar, ou seja, seria uma pessoa bem mais jovial, teria um carro de destaque, ou seja, a gente sabe que mulheres são muito atraídas por carros de destaque, carros potentes, teria o Camaro, e não só teria isso, como ele poderia praticamente transar com a mulher do nível que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Ele até fazia uma pequena tabela de quantas vezes ele transou na vida. Ele fazia mesmo? Ele dizia, já peguei tantas ruivas, tantas orientais, tantas loiras, o sonho dele também era uma loira que ganhou destaque naquele extinto programa Pânico na TV, chamada Juju Salimene, que era uma pessoa que ela é bem voluptuosa, né, bem, tipo, seios grandes, bunda grande, coxas enormes, né, ele dizia que ele queria mais ou menos uma daquele estilo ali, né, ou seja, a vingança tardia dele seria enquanto os que ele chamava também jocosamente casadinhos, ou casadinho de merda. Isso, a gente já vai chegar, o próximo pergunta é isso aí. São aquelas pessoas que colocam a vida dele no relacionamento, e onde muitas vezes são traídos, são trocados por outros homens. Não, mas calma, isso aí é mais complexo, porque depois nós vamos chegar nisso aí. Quando ele chegasse nessa faixa dos seus 50 anos, ele estaria com tudo isso, ele estaria com dinheiro,
Por exemplo, ele dizia que com esse dinheiro também ele poderia fazer uma plástica, por exemplo, uma lipoaspiração. Ele poderia até tomar um anabolizante e ficar musculoso. Se você for ver homens de dinheiro, se você, por exemplo, pega um Schwarzenegger ou um Sylvester Stallone, eles estão na faixa dos seus 70 anos já. 60 e muitos a 70 anos. E se você for ver o corpo deles, é muito melhor do que muitas vezes um jovem pobre que se alimenta mal, tem que trabalhar 10 ou 12 horas por dia e não tem condição de cuidar do corpo, né? Ou seja, ele com 50 anos teria também um corpo bonito, enfim. Ele seria um cara onde as mulheres iriam atrás dele e teria sua vingança. Já que hoje ele é uma pessoa sem destaque, que não ostenta o dinheiro para poupar, no futuro ele seria justamente o tipo de pessoa mais atrativa. E teria a vingança, ou seja, trataria as mulheres da forma com que ele foi tratado, com desprezo, enfim, né? Onde ele seria tudo que elas gostariam de ter, enquanto ele poderia simplesmente usar e abusar de alguma delas e trocar por outra logo depois. Essa seria a vingança dele. Por que ele tinha tanta raiva? Essa eu não sei se você tá preparado, porque isso aí é um tema até interessante. Certo. Por que ele tinha tanta raiva dos o que ele chamava de casadinhos? Até queria pedir que você explicasse pros ouvintes o que é o tal do casadinho. Por que ele tinha raiva dos casadinhos no mercado de trabalho? E por que ele avisava pros JPBF tomarem muito cuidado com quem era casado no mercado de trabalho? Você sabe explicar por quê? Sim, eu sei bem. Isso aí é bem simples. Segundo ele, os casadinhos, para manter o seu casamento, ele dizia assim, pra gente tomar, e no início, ele dizia simplesmente o seguinte, ó, o homem sem dinheiro, ele é nada, certo? Na sociedade atual. Se você for ver, quantas pessoas você vê por aí que são feios, são gordos, que são desagradáveis, que fedem, todos os defeitos que você imaginar, mas vivem rodeados de mulheres porque tem dinheiro, entendeu? Quantas pessoas você não conhece? Todo mundo conhece uma pessoa assim, que você vê que ele não é atrativo fisicamente, nem em termos de inteligência, mas ele vive de mulher, porque mulher, talvez instintivamente, durante toda a evolução da espécie, sempre busca a segurança, porque ela sempre foi responsável por, digamos assim, a mulher sempre é mais ligada aos filhos, à cria, e procura alguém que dê segurança a ela. E o dinheiro na nossa sociedade é o que dá segurança. Ou seja, imagine você uma pessoa sem dinheiro nenhum. Ele não vai ter onde morar, ele não vai ter o que comer. Ou seja, instintivamente, no subconsciente, a mulher busca isso. E as pessoas de dinheiro impõem, digamos assim, essa salvação às mulheres, e muitas têm isso no inconsciente e vão, principalmente a pessoa que tem dinheiro. O que é que acontece? Se você, num casamento, por exemplo, perdeu o seu emprego, ou tiver um emprego ruim. Fudeu. Por quê? Aí o que é que acontece? Muitas pessoas, na ânsia de se segurarem no seu emprego, ou na ânsia de garantir uma promoção, eles fazem aquilo que a gente já falou desde o começo, ou seja, entre aspas, vestir a camisa da empresa. Trabalhar horas extras sem receber, trabalhar os fins de semana, estar à disposição da empresa de madrugada, ou em fim de semana, ou em férias. Aí o que é que acontece? Isso eles tem aquele termo em inglês, workaholic, né? Que é aquele viciado em trabalho. Os casadinhos, para manter todo o estilo de vida do casamento dele, as despesas que o casamento gera, as exigências das mulheres, tanto por uma vida em termos de objetos, né? Olha, eu quero agora uma televisão de 4K. Olha, eu quero agora uma SUV. Aí vai o trouxa fazendo hora extra. Não só fazendo hora extra, como fazer de tudo para se segurar no emprego. Isso, inclusive ele falava sobre puxar tapete, ele fala aqui. Sim. E eu já fiz o teste, Luke. Sim. Ouvinte, independente se você é JPBF ou não, ouvinte, tome muito cuidado com quem é casado no trabalho. Isso. O cara casado. É até uma questão de lógica, Luke. Você tem uma mulher pra sustentar e um filho. Isso. Se for pra passar a perna, você vai passar. Isso. Entendeu como é que é? Ele tá desesperado, porque assim, como eu já disse, né? Que se você tiver prestado já não trepa faz muito tempo, não é assim, Luke? Já não trepa faz muito tempo. O caso que ele chama de red pill é você não colocar a mulher como, digamos assim, um grande objetivo ou a grande razão de ser da sua existência. Por quê? O que é que acontece? Se você vê a mulher como uma mera parceira sexual, eventual, você não tem que fazer grandes sacrifícios nem grandes loucuras para agradá-la, porque qualquer coisa você pode trocar. Enquanto um casado, a mulher dele é a vida dele, ele vive em função dela. Ou seja, se a mulher precisar de qualquer coisa
ele vai ter que correr atrás, porque senão ela pode trocar, ela pode traí-lo, trocar ele por outra pessoa, entendeu? Ou seja, ele se submete a muitas das coisas que um solteiro que tem um relacionamento eventual não submete. Por exemplo, eu sou solteiro, como eu já disse a você, eu hoje em dia não aceito mais trabalhar em indústria, porque é desagradável em relação a barulho, em relação à temperatura, que muitas vezes é muito quente e tal, mas assim, tá cheio de gente lá, e se você for fazer um censo, é 90% ou mais casado, porque só aguenta esse tipo de trabalho aí quem tem que sustentar uma relação a todo custo, que é o caso dele. Ou seja, os casados são um tipo de empregado que ele considerável, eu concordo, mais perigoso. No caso, para quem é empregado, porque para quem é patrão é o melhor tipo. Tanto é que muitas empresas tornam isso uma coisa para escolher diferencial. Não, escolher um funcionário. Por exemplo, se você tem numa entrevista funcionários com currículos parecidos, um é casado e um solteiro, a tendência da empresa é escolher o casado, porque ela sabe que se houver um trabalho que tem que ser feito no fim de semana, o casado toparia, o solteiro geralmente não. Se tiver hora extra, o casado topa, o solteiro geralmente pode escolher se topa ou não. Muitas vezes é como eu disse, é uma postura criminosa que o pobretão falava e repetia sempre, que é muitas vezes a empresa exigir que você trabalhe horas a mais do que o seu expediente determina, sem receber por isso. Porque os casadinhos, né, que eles falavam, são tão desesperados para se manter no emprego que eles aceitam esse absurdo aí. Eu, por exemplo, não aceitaria. Eu já saí numa empresa que eles disseram, a gente aqui raramente trabalha dia de sábado. Eu, tudo bem, entrei lá. Na primeira semana, eles disseram, não, esse sábado você vai precisar vir, 5h30 da manhã. Era uma indústria. Simplesmente, não quero não. Quero ir sair, pronto. Sou solteiro, não tenho que sustentar ninguém, nem tenho que agradar ninguém, não sou obrigado a aceitar esses termos. Mas um casado aceitaria, acredito eu, para não perder. Porque não tem opção. Exatamente. A mulher dele é a razão da vida dele. Outro motivo que ele odiava também os casadinhos era a questão que os casadinhos, eu tô usando casadinho que é o termo que ele usava, os casados. Casadinhos. E eles sustentam o sistema da forma como ele é, ou seja, correndo atrás para agradar exigências insanas, é igual você falou aí, quero uma televisão nova. Isso, o cara tem que se virar, fazer a hora extra, porque tem que dar a televisão nova pra Dondoca lá, que é a televisão. Então ele dizia que os casadinhos sustentavam o sistema da forma como ele é. Como é que você enxerga esse fato, essa afirmação? Eu concordo totalmente, e além da questão de objetos físicos, como você falou em televisão, tem também outros até mais caros e de diferentes formas. Por exemplo, carro. Tem que sempre ter um carro bom. Casa ou apartamento ou aquelas casas em condomínio, as mulheres cada vez exigem mais, o que é uma hipocrisia total, porque se você for ver, não é nenhum preconceito, é fato. Mulher, geralmente, ela ganha menos do que o homem. Ela tem menos, digamos assim, uma condição financeira pior, sendo que ela exige do homem que eles tenham um estilo de vida que não condiz com o que ela ganha. Por exemplo, uma mulher, digamos assim, que ela tem um emprego normal, comum, de 2.000. O homem tem um emprego de 5.000, sendo que ela age com ele como se ambos ganhassem 5.000 e tivessem que ter um estilo de vida X, onde eles não podem. Porque, por exemplo, se ela for ver, se ela sozinha ganhasse 2.000, ela teria um estilo de vida de 10.000? Não. Mas ela exige que o homem faça esse desejo dela, ou seja, se endivide, pegue financiamento, pegue consórcio, e por aí vai. E quando não exige outras coisas, por exemplo, viagens pelo Brasil. Eu quero conhecer alguma praia X do Nordeste, quero conhecer a Amazônia, quero ir lá em Gramado, e aí? Quem tem que pagar isso tudo? O homem, né? Eu quero ir para Paris agora, que tal Londres? Holanda nessa época do ano é boa. Quem sabe Nova York? Quem sabe Nova York? Né? A Brother, nunca fui na Brother, vamos lá. Aí, ela ganhando 2.000 poderia fazer isso? Não, mas ela exige que o homem, que geralmente ganha um pouco mais, não vou entrar em fato do que gera isso, não estou aqui para polemizar quanto a isso, mas geralmente o homem ganha mais, todo mundo sabe disso. E ela exige que ele banque coisas que ela, se fosse sozinha e tivesse o salário que tem, não poderia. Entendeu? Aí termina que gera todo esse problema aí, que se torna uma bola de neve. Chega esse homem
com a sua idade dos 50 ou 60 anos, se essa mulher se divorciar dele, ele juntou o quê? Nada. Claro, passou a vida inteira fazendo os gostos dela, gastando o que não deveria, não tem nada de reserva, né? Quantos casos você vê por aí, fulano de tal, fulano qualquer, perdeu o emprego, chega 2 meses depois ele está desesperado porque não tem o que comer e tal. Claro, não tem reserva. Todo mês ele ganha X, sendo que ele gasta aquele dinheiro todo e ainda financia muita coisa para pagar não sei quanto, sem ter garantia nenhuma de que vai receber aquele valor no futuro, em termos de salário, entendeu? Se ele for despedido, ele está ferrado. Ô Luke, você tá rumo à sua independência financeira? Como é que você tá nesse caminho aí? Eu não tô nem perto, entendeu? Porque o que eu me diferencio do pobretão é o seguinte, ele, pra você ter ideia, é uma coisa meio contraditória, mas ele se chamava pobretão, se autodenominava pobretão, mas segundo a última vez que ele divulgou o salário dele, que ele falava o quanto ele ganhava, o quanto ele aplicava, né, nesses investimentos dele, que ele chamava de aportes, ele ganhava coisa de 8 mil reais, que para o Brasil é uma renda bem respeitável. E ele tinha um valor guardado de quase 500 mil reais, onde ele tinha na faixa de menos de 35 anos, eu acredito. Entendeu? Ou seja, ele era pobre, ou seja, pelos hábitos que ele tinha. Para você ter uma ideia, ele ganhava esses 8 mil, esses quase 8 mil, e não tinha carro, nem moto, nem um carro popular, ele não tinha nada, ele simplesmente ia para o trabalho de ônibus. Aí você imagina uma pessoa que ganha 8 mil reais, deve ter um cargo pelo menos de mediano de algum destaque na multinacional, certo? Agora imagine essa pessoa chegando de ônibus no trabalho, que eu dizia, pobretão, eu não concordo de jeito nenhum com isso aí, porque você tem que economizar, mas isso aí é uma questão até de conforto, de segurança, de você não chegar suado. Você não parece nem JVBF, Luke, tá louco? O pobretão tá certo, né? Não, o movimento de vocês não é pra ser frugal? Tem que ser frugal. Assim, mas eu considero isso aí um exagero da parte dele, né? Eu considerava, no caso, né? E eu nunca mais tive contato com ele. Aliás, né, só para esclarecer, o pobretão simplesmente sumiu. Ninguém, afinal, teve noção do que ele anda fazendo ultimamente, onde é que ele tá, como é que tá o progresso dele, entendeu? Mas volta lá, Luke. Então como é que tá a sua situação? Volta lá, volta na situação. A minha situação para não... eu considero, né, o seguinte, veja só, isso não só para mim, mas com toda pessoa. Eu acho que você não deve dizer tintim por tintim como anda a sua vida, tanto financeira quanto seus planos, sabe por quê? Se você se der muito bem, ou se você estiver muito bem, vai gerar inveja. Todo mundo sabe que tem pessoas que não se conformam com o sucesso de terceiros e acham que ele não merece, acham que ele trapaceou, acham que ele teve muita facilidade em alguma coisa e tentam ou desmerecer a pessoa ou até caluniar, injúria, essa coisa toda. E se você estiver pobre ou estiver numa situação que ainda você não deslanchou ou que você está em dificuldade, muitas pessoas tentam ridicularizar você ou lhe desmerecer, entendeu? Por exemplo, se eu falar tudo isso que eu falei, aí você disser, não, mas eu estou desempregado. Só, não, mas esse cara aí, não, essa opinião dele não vale, porque é um mero desempregado. Aí se eu disser, não, que eu estou rico, aí a pessoa vai dizer, também esse cara já nasceu em berço de ouro, não sei o quê. Assim, eu só vou dizer algumas coisas, certo? Eu sou formado, tenho um curso superior, eu nunca, digamos assim, fiquei numa situação complicada a ponto de passar fome ou, digamos assim, não ter o básico na minha vida, eu sempre tive, entendeu? Mas também não chego ao ponto de ter carro do ano, que aliás nem carro eu tenho, não por opção, e sim por questão financeira, entendeu? E enfim, o que eu posso dizer atualmente sobre mim é que eu estou fazendo alguns trabalhos freelancer, mas estou numa situação, digamos assim, cômoda o suficiente para não me sujeitar a determinados empregos que considero indignos para uma pessoa normal. O cara chegar e dar um emprego de merda pra você não aceita? Não aceito. Por exemplo, eu estive falando com um amigo meu, e eu conheci até nos grupos, ele disse, a minha loja aqui está contratando vendedor. Eu perguntei qual é o salário. Ele disse, é o salário em média que uma pessoa que ele chama comerciário, né, ou que trabalha no comércio, recebe. Ele disse, tu não pensa não, qualquer coisa eu poderia, até como eu te conheço, eu sei da sua capacidade e tal, até te empregar aqui, nem fazer nenhum processo seletivo. Eu disse, rapaz, simplesmente não dá não. Ele disse, respeitosamente, eu considero esse salário que você paga muito baixo para manter um custo de vida mínimo. E para mim não compensa. Eu prefiro ficar, por exemplo, na casa onde eu estou agora, que é uma casa familiar, né, digamos assim, da família, onde eu não pago nada, pago apenas as despesas básicas e ter trabalhos freelancer
talvez iniciar um pequeno empreendimento, alguma coisa assim, que possa me garantir uma renda boa no futuro. Não chego a ser extremista, como alguns JPBF, ou talvez o próprio Pobretão, em demonizar o trabalho. O que eu demonizo é o tipo de trabalho que nós normalmente temos, né? Que para mim é horrível isso aí. Por exemplo, eu mesmo, na situação atual e acredito no futuro também, não aceito trabalho em comércio, desse, por exemplo, né, que, sei lá, um vendedor de loja de departamento, balconista de lanchonete, garçom, essas coisas todas, não aceito. E nem aceito trabalhar em indústria. Na indústria, para você ter ideia, eu trabalhei como supervisor de produção, não era o peão lá que pega e bota a mão na massa, eu era o chefe deles, que seria antigamente o encarregado, ou também mais antigamente ainda chamado de o capataz, né? Eu seria mais ou menos isso, e mesmo assim não gostei, e saí. Mas, ô Luke, volta lá no assunto. Então quer dizer o seguinte, vamos supor o seguinte, a busca eu posso afirmar que a busca do movimento JPBF é por dignidade? Sim, que o dinheiro pode gerar, como eu disse, talvez a frase mais poderosa e que a gente usa até hoje do Pobretão é: dinheiro vence tudo. É só você imaginar qualquer problema que você tem na sua vida. Agora imagine que você tivesse uma fonte de dinheiro que todo mês você tivesse um valor alto para os padrões brasileiros. Talvez você pudesse resolver. Por exemplo, qual é o seu problema atual, se você tiver assim, se você puder dizer? Você tem algum problema que você queira resolver? Não, isso é verdade, isso que você falou é interessante. Por exemplo, eu moro num lugar ruim, com uma vizinhança ruim. Ora, se você tivesse dinheiro, já resolvia. Sim, por exemplo, eu queria... Por exemplo, eu tenho um padrão de mulher que eu gosto muito, seria uma loira, seios grandes, coxas torneadas e tal. Mas não tenho acesso porque, né, não tenho beleza. O que é que você faz? Vai numa prostituta, escolhe lá no cardápio, transa com ela, acabou. Eu tô sem me divertir e tal. O que é que você gosta de fazer? Gosta de viajar? Você viaja. Gosta de jogar um game? Compra o videogame mais moderno que tem no mercado e joga. O que é que você gosta de viajar de moto? Compra uma moto e viaja. Entendeu? Ou seja, o dinheiro pode proporcionar praticamente tudo. Eu não gosto da minha aparência. Faz uma ou mais cirurgias plásticas, ou seja, o dinheiro praticamente torna a sua vida, todos os seus objetivos alcançáveis e palpáveis, digamos assim. Ô Luke, muitos movimentos que não concordam com vocês, nas autocríticas, dizem que o movimento JPBF é um movimento de pessoas frustradas e revoltadas. Mas não deixa de ter razão. O que você tem para dizer sobre essa crítica? Eu concordo em parte, porque assim, veja só, se você for olhar, por exemplo, Fernando, você se considera uma pessoa especial? Especial? Não, isso não, uma pessoa comum. Sim, mas assim, você considera que você tem qualidades, sejam intelectuais ou comportamentais, que não é fácil de encontrar uma pessoa assim na rua? Acho que todo mundo. Olha, eu concordo. Por exemplo, assim, seu programa, por exemplo, sem querer puxar o saco. Mas não tem muitos iguais com essa qualidade, entendeu? Ou seja, você não deixa de ter, digamos, uma característica especial para grande parte da população. E todo mundo, querendo ou não, se considera único e especial, certo? E mesmo uma pessoa que tenha nascido não tão bonita, pobre, não tão inteligente, se considera especial em alguma coisa, se considera único. Por que a gente muitas vezes é taxado e eu até concordo em parte de frustrado, de revoltado, não sei o quê? Porque nós não temos o mínimo. O que seria o mínimo? Você, por exemplo, morar num lugar agradável, você, por exemplo, ter uma parceira sexual, entendeu? Que você pudesse encontrá-la uma vez por semana, pelo menos. Você tivesse um meio de transporte, um carro, entendeu? Você tivesse bens de consumo onde você pudesse ter uma diversão, como a gente já chamou, frugal, sendo que a gente, dada a condição econômica do Brasil, a gente sabe bem que aqui não é como a Índia, que tem aquela coisa de castas, mas é como se tivesse uma pessoa que nasce pobre, que nasce feia, que nasce beta, ou seja, aquele cara que não é o cara que chama a atenção de todo mundo por alguma característica ou condição, ele está praticamente condenado a ter uma vida subhumana. De merda. De merda, um lixo. Porque assim, se você for ver, uma pessoa que não tem essa condição, ele vai viver, como a gente diz, no deserto sexual, porque ele não vai ter ninguém.
Uma mulher hoje em dia... Mas aí é complexo, Lucas, porque aí, quando ele achar a primeira, aí ele volta lá naquilo que ele disse que era o casadinho. O que é o casadinho? Não, mas, por exemplo, é o cara que tá fudido, ele casa, aí ele vira esse desespero que você falou aí, ele tem que fazer tudo por causa do casamento. Não, assim, eu vou dizer a verdade. Por exemplo, a minha aparência. Eu considero que eu sou uma pessoa de aparência mediana ou talvez um pouco abaixo da mediana, certo? Beleza? Sendo certo. que existem mulheres também que têm uma aparência apenas mediana ou são um pouco abaixo do mediano. Digamos que de 0 a 10 eu seria um cara nota 5, 6, certo? Mas assim como eu, existem mulheres também que nessa escala, entre aspas, escala de beleza, estão nisso aí. Sendo que o que é que acontece? Um cara como eu e muitos homens como eu não têm acesso sequer a essa mulher que também tem uma aparência mediana sub. E aí, como é que você explica? Essas mulheres que ele tinha, eu acho que você já ouviu aquela teoria de Pareto, diagrama de Pareto, alguma coisa assim, onde é aquele diagrama 80-20, né? 80% 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento, 20% do seu estoque é responsável por 80% das suas vendas, essa coisa assim. Ou seja, o Pobretão falava nessa coisa do Pareto o seguinte, que 20% dos homens, ou seja, 2 homens de cada 10 pegam ou transam ou beijam ou têm acesso a 80% das mulheres. Ou seja, se você pegar um conjunto hoje no Brasil de 10 homens, desses 10, 2 vão pegar 8 mulheres de um grupo de 10 também. E as 2 caem pro povo brigar. Pros 8, entendeu? Sendo que mesmo essas 2 ainda vão lá nos caras e ficam tratando os outros como meros capachos, entendeu? Meros capachos. E essa vida você não quer pra você? Não. Por isso que eu atualmente sou partidário da greve de relacionamento, que é ainda mais grave da greve de casamento. Porque o Pobretão dizia que namorar ou ficar, ou até uma expressão um pouco mais um pouco mais pesada, marmitar, que é para você só comer durante um certo tempo, ou ficar comendo a mulher, transando com ela esporadicamente durante tempo indeterminado, era viável. E para mim é o seguinte, para mim muitas vezes nem isso vale, porque mesmo as mulheres que você tem um relacionamento mais esporádico e casual exigem muito de você. Exigem que você leve ela em bons lugares, exigem presentes, exigem atenção, entendeu? Ah, porque você não atendeu o telefone na hora que eu liguei? Eu não suporto isso. Eu acho isso um absurdo. Aí o que é que acontece? A gente não tem, se você for ver, o irmão do amigo meu, várias pessoas que todo mundo já deve ter ouvido falar, vão para os Estados Unidos fazerem os trabalhos que a gente chama aqui de braçal, né? Não exigem intelectualidade, exigem esforço físico. Limpar uma privada, limpar um mato, construir uma casa, carregar madeira, né? Fazer coisas assim que eu não considero indigno, sendo que eles lá têm acesso a bens de consumo. Por exemplo, ele tem uma televisão moderna, ele tem um videogame, ele tem um carro, entendeu? Dignidade, né? Dignidade, a gente tem isso aqui em relação aos trabalhos? Não. Você, quando tem um trabalho comum aqui, como eu já disse, de comércio ou de indústria, que aqui perto de onde eu moro tem uma indústria, sabe quanto é o salário base lá? Digamos assim, quanto? 1.500. 1.200. Muito pouco. Ou seja, a pessoa vai morar... Por sofrimento que passa lá, não compensa. Claro que não, né? É como eu disse. Lá você vai sofrer igual um... É como eu já disse, eu tô longe de ser rico. Mas assim, também eu tô longe de ter que me sujeitar a isso, que eu não me sujeito. Simplesmente. Assim, eu tenho um currículo para trabalhar, mas não vou. Porque mesmo se eu ganhasse mais do que isso, na faixa de 2.000 e pouco, ou 3.000, não compensaria. Porque assim, eu vou estar vendendo a minha saúde, vou estar vendendo a minha... intelectualidade tal, por um salário ridículo. Se você for olhar, esse pessoal que vai para os Estados Unidos faz um trabalho braçal e não exige intelectualidade nenhuma, ele nem tem que saber falar inglês, só tem que ter a disposição. Eles ganham o equivalente ao que a gente aqui seria R$10.000. E aí? Como é que você aceita uma coisa dessa? Eu não aceito. Luke, você considera, na sua opinião, que o movimento JPBF já salvou muitos jovens, na sua opinião? Muitos mesmo. Eu seria capaz de dizer na faixa dos centenas, né? Nem dezenas, centenas. Inclusive a minha. Porque eu considerava... sua vida também mudou com o JPBF. Mudou, com certeza, porque eu considerava o casamento uma coisa normal. Até um amigo meu que ele recentemente se separou, ele disse, olha, pra mim casamento é uma coisa normal, porque todo mundo, usando uma expressão até um pouco rasteira assim, todo mundo quer ter acesso a uma bucetinha. Entendeu? Quer ter acesso, tô querendo fazer sexo.
Se a sua esposa está lá, teoricamente ela não vai impor dificuldade nenhuma para você transar com ela. Embora muita gente na prática saiba que muitas vezes sim, ela impõe. Não transa porra nenhuma. Dor de cabeça, menstruada e tal, né? E assim, enfim. Aí o que acontece? Ele disse, eu tive filhos e tal, porque geralmente você transa lá, você não vai com a sua própria esposa querer transar com camisinha, que é fato que transar com camisinha é pior do que transar sem, né? Transar com camisinha. É mais desconfortável, você não tem acessibilidade lá. E teoricamente vai acontecer aqui ou acolá o fato da mulher ter filhos, a não ser que a pessoa tome todo aquele cuidado no técnico anticoncepcional, tem o DIU também, né? Enfim. Mas assim, ele hoje em dia tem 2 filhos e ele se arrepende, não dos filhos em si que ele ama, mas de tudo que ele já passou para manter esse relacionamento aí. Entendeu? Gasto, infernos emocionais, essa coisa toda. Aí assim, eu sou uma pessoa que talvez se eu não tivesse conhecido o blog do Pobretão e as ideias dele, eu poderia ter conhecido uma mulher dessas que eu já falei, poderia até ter me sujeitado a ela para ter acesso ao sexo livre e restrito, e poderia hoje o quê? Ter assumido o financiamento de uma casa, está tendo que aceitar empregos horríveis para que o meu filho ou filha, enfim, tivesse acesso a uma escola, tivesse plano de saúde, tivesse acesso a uma boa alimentação, entendeu? Ou seja, a partir do que ele falava, e outra coisa que é importante dizer, os comentários das pessoas falando das suas experiências, que o blog do Pobretão se tornou mítico não só pelo que ele falava, e sim pelos comentários que complementavam as ideias dele. Ou seja, se ele falava uma coisa qualquer, muitas das pessoas traziam experiências complementares àquilo ali que reforçavam ainda mais a ideia dele, entendeu? Ou seja, se não fosse ele, provavelmente eu e outras pessoas teríamos nos casado na ânsia. Não, mas volta lá, volta lá no assunto. Você já viu, a sua vida mudou. Já. E você lembra de algum relato de pessoas que também tiveram a vida mudada pelo movimento JPBF? Sim, teve um membro lá que eu até hoje tenho contato com ele, que ele teve alguns nomes, né? Porque normalmente a gente usa no Facebook e lá nos comentários nomes fake, para justamente protegermos a nossa identidade de algum conhecido que porventura se aventurasse no blog, né? Para você não expor a sua vida. Meu nome evidentemente não é Luke, mas eu usei lá porque é um nome que é parecido com o meu nome na vida real, que eu não vou revelar, mas essa pessoa no grupo e lá tal, um dos nomes dele, dos nomes que ele usou, era Cris, né, que até hoje eu tenho contato com ele. Aí o que acontece? Ele disse que se casou aos 18 anos e tal, teve que morar num lugar meio ruim, né, um lugar ruim, que não era a casa dele, dos pais dele, e tal, e passou infernos emocionais, essa coisa toda, e desde que ele começou a ler o blog com o Pobreta falando de forma negativa do casamento e os comentários reforçando isso aí com experiências e tal, ele simplesmente resolveu se separar e nunca mais se casar, porque ele viu que tudo aquilo ali não compensava, né? Inclusive no grupo que eu participo, né, onde eu fundei depois que o antigo grupo ele foi apagado por um ex-participante lá que a gente confiou nele e ele terminou, enfim, né, teve uma história meio feiosa lá. No Vida Ruim de Pobre, Jovem Pobre Beta Feio, que é o grupo que a gente tem, nós temos lá um post que é dos melhores comentários, e tem um lá que é de um casadinho, e foi mítico. Ele simplesmente falou lá que, por exemplo, a mulher dele negava sexo, a mulher dele depois não aparava os pelos pubianos mais depois que se casou, a mulher dele se recusava a fazer sexo oral nele depois do casamento, entendeu? A mulher dele obrigava ele a limpar toda a cozinha depois das refeições. A mulher dele assim tornava a vida dele um inferno, ou seja, nem sexo, que talvez seja o objetivo primordial do casamento, ele tinha, nem isso ele tinha. Luke, agora levando a coisa para um outro lado. Todos os movimentos que a gente trouxe aqui tiveram a humildade, todos tiveram a humildade de fazer uma autocrítica ao movimento. Você não é obrigado a fazer. Eu não posso te obrigar a fazer isso. Mas todos tiveram a humildade de fazer uma autocrítica. Você poderia e gostaria de fazer uma autocrítica ao movimento JPBF? Sim, eu gostaria. Porque, primeiramente, nenhum movimento ou ideia é perfeito. Todos podem ser contestados, certo? O que muitos contestam do movimento Pobretão, e eu confesso que eu já pequei e estou cada dia tentando mudar esse aspecto, é o aspecto do choro e do derrotismo.
Eu, por exemplo, lá durante muito tempo, quem acessar o blog historicamente, nos posts antigos, forem passando post por post, vai com certeza achar algum post meu lá, comentando. Eu era um dos comentaristas mais depressivos, porque assim, foi um grande baque para mim ter investido na minha formação acadêmica, essa coisa toda, e me deparar com um mercado é cruel, em termos de baixos salários, né, baixa valorização, péssimas condições de trabalho, essa coisa toda. Ou seja, durante muito tempo eu fiquei lá reclamando da vida, desse estilo de vida que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, a maior crítica que fazem em relação ao movimento JPBF é o choro, ou seja, olha, a minha vida é muito difícil, eu nasci numa família muito pobre, meus pais nunca me apoiaram para que eu tivesse uma formação acadêmica de primeira linha, principalmente o curso mais falado e mais valorizado, que é medicina. Enfim, né, as mulheres nunca valorizaram o fato de eu ser uma boa pessoa, de eu tratá-las bem, essa coisa toda. Ou seja, geralmente lá era um blog de desabafo, muitas pessoas principalmente desabafando, chorando, né, se lamentando, essa coisa toda, e a maior crítica talvez seja essa, ou seja, pessoas que falam demais dos problemas e não como resolver. Então a maior crítica seria essa, digamos assim, muitas reclamações e poucas ações. Então a autocrítica seria as pessoas, ao invés de só olharem os problemas, reclamarem deles, procurarem alternativas que não são fáceis, mas são possíveis, como por exemplo eu estou tentando fazer, que não é um caminho fácil, mas assim, não tem muito o que fazer, ou seja, ou você busca alguma alternativa, ou você está condenado a ficar naquela situação que você reclama para o resto da vida, onde em casos extremos pode gerar uma pessoa ficar depressiva ou ser suicídio em potencial, né, que é uma situação bem mais séria. Mas é isso, assim, ou seja, se você não teve apoio para entrar no curso superior que você queria, você tem que estudar, procurar materiais grátis na internet. Se você sofreu bullying por ser obeso na infância ou na juventude, você procurar praticar exercícios, por exemplo, exercícios que são baratos, como os exercícios calistênicos, procurar caminhar, correr. Se você não ganha dinheiro, você procurar aprender formas de ganhar o seu próprio dinheiro, seja galgando o seu espaço na iniciativa privada ou abrindo seu próprio negócio. Né? Eu tenho contato lá com pessoas, por exemplo, um dos membros lá, ele é camelô, entendeu? Na acepção da palavra, ele ganha muito bem. Tem dias que ele chega a ganhar 300 ou 400 reais em vendas, né? É claro que é um trabalho exaustivo, não tem muito status, mas ele chega a ganhar esse valor. Ou seja, ele, em vez de reclamar, ele vai agir. Outro lá trabalha com importação de produtos da China, outro lá ele estudou tal, e participou de uma seleção do Exército Brasileiro e está lá ganhando salário sem ter que se matar de trabalhar, e por aí vai. Outro imigrou para um país melhor, né, para os Estados Unidos, e por aí vai. Ou seja, cada um buscando a sua forma. Mas então é o que você falou mesmo, o movimento JPBF, ele já... Os membros antigos já não estão mais na situação de jovem, pobre, beta feio. Não, mas assim, é nisso que eu discordo. Assim, talvez eles continuem pobres naquela que a gente separou, né? Porque assim, se você não for rico, você teoricamente é pobre, mas não é. Se você olhar o tom de cinza disso aí, uma pessoa ela pode não ser rica, mas ela pode estar numa situação bem melhor, ainda não estando rica. Ou seja, Ô, Luke, essa que é o problema aqui que nós estamos tendo, cara. Porque é o seguinte, a pergunta que eu quero saber, e os ouvintes agora devem estar, eu imagino que os ouvintes agora devem estar malucos, é o seguinte, o movimento, ele não, é sua opinião, pode falar o que você quiser. Pode ser. Na sua opinião, o movimento não perde, na sua opinião, o movimento não perde o sentido a partir do momento que o cara emerge da situação? Ou não, ele continua tendo sentido mesmo assim? Não, continua, porque é como eu disse, ó, por exemplo, você pode... para separar a situação. Mesmo se, por exemplo, eu ficasse rico hoje, eu ainda continuaria participando do movimento. Sabe por quê? Porque o que me levaria a ter ficado rico foi justamente a ideia do movimento. Fica parecendo uma coisa meio de pessoa que não tem humildade, uma pessoa deslumbrada. Você agora eu gostei. Então, é gratidão. E logo depois abandonar, porque assim, se você não é uma pessoa que nasceu em berço de ouro, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que não ter uma vida tão glamurosa, enfim, para alcançar a situação financeira confortável, que a gente chama de rico. Ou seja, não trabalhar em trabalhos horríveis, não se sujeitar a determinadas situações, aí pronto, você seria rico. Sendo que,
se você for analisar, se você não nasceu em berço de ouro, você não é filho de ninguém influente, você não nasceu com um talento extraordinário. A gente sabe que tem gente que hoje é cantor, ator, esportista. A gente pega um exemplo clássico aí, Neymar. Se ele não soubesse jogar bola, o que é que ele seria da vida? Enfim, entendeu? Ou seja, se você não nasceu com um talento extraordinário desses, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar muito, você tem que economizar e tal. Ou seja, mesmo se eu fosse rico hoje, eu não abandonaria as ideias, nem as pessoas que têm esse pensamento, nem o movimento, os amigos que eu conheci lá, que são pessoas muito importantes na minha vida, porque eu estou numa condição financeira melhor, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ou seja, como eu já disse, se você for colocar, existe, por exemplo, uma pessoa paupérrima, existe uma pessoa pobre, existe uma pessoa de classe média baixa, existe uma pessoa de classe média alta, existe uma pessoa rica, existe um milionário, existe um bilionário, entendeu? Ou seja, se a gente for separar só rico e pobre, um pobre, entre aspas, aí, ele pode ser um classe média que tem seu carro quitado, ele tem um imóvel e tal, mas ele não é rico, porque ele não pode deixar de trabalhar a hora que ele quiser, entendeu? Ele tem que continuar lá trabalhando para chegar num determinado ponto onde sim, ele vai deixar de trabalhar, mas é isso. Muita gente no grupo não chega a ser rico, na acepção da palavra, entendeu? Ou seja, se não é rico, como a gente usa essas nomenclaturas assim, sim, ele é um pobre, mas é um pobre em franca evolução, e onde pode sim, daqui a algum tempo, ser considerado rico, entendeu? Ou seja, eu acho que você, não sei se eu consegui explicar bem. Não, ficou legal, entendi. Ô, Luke, por que o movimento JPBF, ele usa tanto como expressão inclusive eu roubei essa expressão, já os ouvintes já notaram, eu uso sempre o termo chimpanzé. Por que vocês usam tanto o termo chimpa, chimpanzé, bonobo? Por que tem a representação do macaco? O que significa um macaco para o movimento JPBF? Então, tem um significado, o que é? Então, para esclarecer, em primeiro momento, chimpanzé não tem nada a ver com racismo, certo? Que muita gente atribui isso erradamente. Não, que é racismo por causa da cor, não tem nada a ver. Chimpanzé, a gente está atrelando ao chimpanzé o fato dele não ter uma inteligência apurada. Porque se você for ver um chimpanzé, ele faz pequenas atividades que os humanos fazem, né? Bebe água, ele tem você já deve ter visto algum vídeo aí, um chimpanzé pintando, né? Ele fazendo pequenas atividades, mas assim, ele não tem inteligência para discernir o que é certo ou errado para o futuro dele. Ele não tem essa visão sistêmica, né? Holística. Ele não tem eita, eu vou fazer isso, eu vou planejar para que o meu futuro seja melhor. Ele não tem. Digamos assim, um ser desprovido de inteligência refinada. Aí a gente chama o pessoal de chimpa, aquele tipo povão que eu falei pra você logo no começo, que não tem inteligência para prover o seu próprio futuro. Que a gente chama também outra gíria do mundo animal de gado. Ou seja, o que o gado, um boi faz, teve até assim, por exemplo, se um boi ele pula de um precipício, a boiada vai lá e vai atrás dele, porque ele não tem inteligência. Eles fazem o que o outro do lado está fazendo, entendeu? Aquele comportamento espelho, né? Ele se espelha em alguém. É como você vê, o pessoal da periferia tal que a gente falou aqui, não é nenhum preconceito, é conceito. Porque você não vê, assim, praticamente ninguém desse pessoal aí poupando, pensando no futuro. Você não vê ele se qualificando para melhorar de vida, seja abrindo sua própria empresa, ou buscando uma promoção, ou até uma imigração para ter uma vida melhor em outro país. Eles não fazem isso, entendeu? É coisa de chimpanzé, que não tem inteligência nenhuma. Eles comem, bebem, fazem algum trabalho lá que não exige grande qualificação, mas para por aí. Trepa, sem camisinha. Não usa nenhum contraceptivo, né? Como eu disse, ele já tem uma vida horrível. Ganha um pouco. Aí, para terminar de ferrar tudo, arrumam filhos, não é filho não, são filhos. E termina que a renda dele, que já é péssima, tem que ser dividida não por uma ou duas pessoas, sim por 5, 6. Como é que vai ter uma vida boa desse jeito? Aí termina isso, cada um usa roupas de péssima qualidade, não tem, por exemplo, tem uma televisão velha em casa, cama velha, tudo velho, aquelas paredes sem reboco, né? Enfim, né? Geladeira velha, fazem dívidas por aí, andam em veículos
velhos também, enfim, né? Não tem acesso a coisa nenhuma que torne a vida da pessoa mais fácil, né? Isso quando tem veículo, né? Enfim. Ou seja, são meros pessoas pessoas que não têm aquela capacidade mínima de fazer algumas coisas, mas não tem uma inteligência, nem planejamento, nem nada, né? Não tem nada. É uma inteligência bem rudimentar, pra gente falar a verdade. Luke, últimas duas perguntas. Encontro JPBF, já teve algum na história? Vocês já se encontraram? Como é que funciona o movimento JPBF? Muito. Porque assim, se você for ver, pessoas que têm afinidade, eles gostam também de fazer programas que eles consideram interessantes. Por exemplo, né, eu sou de Pernambuco e já encontrei alguns membros aqui, nós já fizemos programas juntos. Por exemplo, teve um dos membros lá que nós fomos velejar juntos, entendeu? Que ele tem um conhecimento aqui de um clube de vela e a gente foi lá velejar. O outro, a gente foi assistir um jogo de um time de futebol, ele torce. Fomos também num restaurante também. Já fizemos vários programas assim, pelo menos comigo, né? Em outras regiões eles também já fizeram isso, entendeu? Viagens juntos, praia, essa coisa toda, já teve vários encontros. Porque é natural que pessoas que têm essa afinidade em relação comportamental, em termos de gosto, em termos de planos para o futuro, começarem a ter uma amizade maior e, se morarem fisicamente um perto do outro, procurarem fazer algum programa interessante, frugal também, né? Como eu já disse. Última pergunta. Uma vez eu ouvi você falando sobre a questão de que o JPBF ele tem que dar preferência em ajudar outros betas, outros JPBFs. Sim. É a questão da ajuda um com o outro. Como é que funciona esse sistema de vocês de um ajudar o outro? Como é que é? Não, eu considero assim, se você for ver, muitas pessoas já nascem praticamente privilegiadas, com a situação bem encaminhada, né? Filhos de políticos, filhos de grandes empresários e tal. E nós somos pessoas que não somos filhos de pessoas influentes, nós não temos acesso a todo esse dinheiro, toda essa parafernália que os ricos têm. Então, o ideal seria você procurar, se tiver que fazer um esforço, se tiver que dar alguma ajuda, uma pessoa que você sabe, até por experiência própria, que você vive. Entendeu? Ou seja, não é que você tenha eita, vou ter que dar dinheiro, não. Mas, por exemplo, se a pessoa precisar de uma dica, entendeu? Você não vai cobrar por isso. Por exemplo, um dos betas que eu conheci no grupo, para você ter uma ideia, eu estou querendo aprender inglês, porque eu vislumbro o fato de, com esse inglês, poder não só melhorar minhas condições em termos de empregabilidade também, como fazer freelancer pela internet ou até emigrar, caso a situação do Brasil aqui não melhore daqui a algum tempo, entendeu? Ou seja, ele me ajudou isso, colocou lá no site onde eu baixei um material de graça, ou seja, não vou precisar pagar curso nenhum de inglês, onde ele depois passa pra nós aí, claro, viu? Tô precisando. E no grupo a gente tem lá os links também, no grupo que eu falei, que é assim, ó, pra você que quer, em relação a finanças, em relação a estudos, tal, imigração, tem lá, você coloca os links também. A gente não tem essa coisa de segurar e procurar ganhar em cima, não. Ele me ajudou nisso aí, entendeu? Teve outro lá que disse, ó, eu tenho aqui uns cursos que eu peguei e tal, que eu comprei, se você quiser ter acesso, você tenha. O outro tem outro membro também que está me ensinando em relação a negócio, entendeu? Tipo, importação, marketing, essa coisa toda, para caso eu queira abrir um negócio aqui para mim. Ou seja, isso tudo sem cobrar nada. Aí, se você for ver, claro que se eu tiver, no caso, for referência em alguns conhecimentos, eu não vou cobrar dessa pessoa, entendeu? Ou seja, é uma coisa que, se for ver, não custou nada para eles. Se custou, foi um possível ganho financeiro, mas também não seria garantido. Mas eles, assim, ao invés de serem gananciosos e quererem cobrar alguma coisa ou passarem esse conhecimento para uma pessoa influente, visando um benefício futuro, eles ajudaram as próprias pessoas que estão na situação deles, né? Que têm a mesma afinidade com eles. Ou seja, eu pessoalmente, eu já fui muito ajudado. Dei algumas ajudas também, mas assim, é sempre uma troca muito interessante isso aí. Bom, Luke, quero agradecer muito aí a sua participação, sei que você é corrido. Quero agradecer muito, pedir para os ouvintes também serem gratos aí, porque foi um baita programa legal. Vai ficar na história aí. Quero pedir a gentileza dar um último recado para os ouvintes aí, o cara que te ouviu até agora. Um último recado pro cara que tá te ouvindo, que de repente, assim, ele não é que ele vai virar JPBF, mas ele achou suas ideias legais, tudo. Dá um último recado para esse cara que tá te ouvindo aí. Pronto, o último recado tem a ver com a autocrítica que eu fiz aqui, que é isso.
Ou seja, muitas pessoas que estão numa situação ruim, ou que talvez não considerem ideal, ao invés de ficarem tristes, depressivas e reclamando, procurarem formas de evoluir e tornar isso um objetivo de vida. Ou seja, ao invés de você ficar estacionado naquele derrotismo, você procurar analisar a sua situação e ver formas de como você conseguiria sair disso. E também buscar pessoas que têm essa afinidade, porque talvez alguma pessoa que tem essa afinidade com você falando desse problema que você tem ou de uma coisa que incomoda você, ela possa, trocando ideias com você, ajudá-lo de alguma forma. E outra que eu estou aqui deixando, como eu já falei, as portas do grupo que nós temos abertas, né, do grupo, para que as pessoas que sejam interessadas nessas ideias, elas possam entrar e participar e trocar ideia. Como eu já disse, é só você ir no Facebook, procurar lá, colocar lá o nome Vida Ruim de Pobre, Jovem Pobre Beta Feio, né, que você já vai encontrar o grupo. Você pode solicitar o seu acesso. Tem lá umas perguntas que é um pouco de pergunta séria, uma pergunta irônica que a gente faz, mas você basta responder. Se você não souber, você não precisa responder também. E geralmente eu aceito, a não ser que seja um perfil muito esquisito, muito novo, tal, que a gente também não gosta de ter pessoas espionando e ironizando nossas ideias, né? Mas, enfim, o grupo geralmente ele é aberto para pessoas que tenham essa ânsia de procurarem melhorar de vida e que sejam respeitosas, que queiram trocar ideia. Então, quem achou as ideias interessantes pode entrar lá no grupo e fazer parte dessa comunidade, e a gente vai sempre procurar trocar ideias e ajudar uns aos outros. É isso aí, Luke. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!